O ano de 2023 foi inesperado. Tivemos os novos designs para os títulos mundiais da WWE. Também tivemos a grande guerra civil da Bloodline no Money in the Bank. E claro, não pode deixar de citar o chocante retorno de CM Punk à WWE. Bom galera, se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe, deixa o like aí pro YouTube entregar para mais gente esse vídeo. E claro, o vídeo tá enorme, tá quase com 2 horas de duração. E claro, deu muito trabalho, então por favor, deixa um like aí para compensar, beleza? Lembrando que essa não vai ser nossa última retrospectiva, tá? A gente ainda vai ter retrospectiva dos remakes de 2010 e 2012 e também do NXT. Daqui a um tempo também vai ter dos anos 2000. Então, por favor, não me cobrem, dá muito trabalho fazer, então tudo vai sair na hora certa, beleza? Claro, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais e bora pro vídeo, cara, que tá bem legal e tá bem explicativo. Vamos ver quem eram os campeões da época. O Undisputed WWE Universal Champion era Roman Reigns. O Intercontinental Champion era Gunther. United States Champion era Austin Theory. A Raw Women's Champion era Bianca Belair. SmackDown Women's Champion era Charlotte Flair. Os Undisputed WWE Tag Team Champions eram os The Usos. E as Women's Tag Team Champions eram o Damage Control, Io Sky e Dakota Kai. Bom, vambora então, pra janeiro. Em janeiro iríamos ter o clássico Royal Rumble rolando no dia 28, e além das duas lutas Royal Rumble masculina e femininas, teve uma que eu esqueci de citar no vídeo passado, onde Bray Wyatt e LA Knight se desafiaram para uma luta Pitch Black. Bom, no dia 2, no Raw, logo no início da intro, a Bloodline cortou a transmissão e veio destruir tudo na arena. Kevin Owens apareceu e começou a tocar farpas com Sami Zayn. Adam Pearce tentou acalmar tudo, mas alguns lutadores chegaram para conseguir tirar a Bloodline de lá de dentro. Lembra no vídeo passado que Alexa Bliss tinha vencido Bayley e tinha ganhado uma chance de título contra a Bianca Belair? Então, a luta seria naquele dia. Inclusive, foi nessa luta que elas fizeram uma referência ao filme Todo Mundo em Pânico 3. No meio da luta, Alexa Bliss começou a ver pessoas na plateia com a máscara de Uncle Howdy, e no telão começou a piscar a logo de Bray Wyatt, o que fez ela se descontrolar e aí atacou o juiz e Bianca, fazendo a luta terminar por desclassificação. A Bloodline mais tarde derrotou os Street Profits e Kevin Owens em uma luta, e depois foram atacar Kevin Owens, mas aí Sheamus e Drew McIntyre vieram do SmackDown para ajudar a atacar eles. Foi anunciado também que AJ Styles havia se lesionado e iria ficar fora alguns meses. Vimos também que Bayley e Becky Lynch começaram a tocar farpas, o que vai ser bem importante nos meses seguintes. Becky Lynch acabou lutando contra Dakota Kai e Io Sky numa handicap match, mas aí Mia Yim apareceu, agora sendo chamada de Meeting, e se juntou a Becky Lynch, mas Bayley atrapalhou no final, dando a vitória ao Damage Control. Vimos também um depoimento de Dominic depois de ter sido preso, e disse que a cadeia mudou ele, e em breve iria voltar para sua mummy, Rhea Ripley. No fim do show, Theory colocou seu título em jogo contra Seth Rollins, e acabou que no final, ele incrivelmente conseguiu vencer. No dia 6, a Bloodline novamente começou o show derrubando tudo, e deu boas-vindas a Roman Reigns. E ele veio questionar Sami Zayn pela derrota no último SmackDown, dizendo que quem perdeu a luta não foi ele, e sim Sami Zayn, mesmo sendo uma luta de duplas. Kevin Owens então apareceu para interromper o papo, e discutiu com Roman e desafiou ele pelo título. E a luta foi marcada para o Royal Rumble. Mais tarde tivemos o retorno de Charlotte, agora como nova campeã do SmackDown, e veio falar sobre sua recuperação. E Sonya Deville apareceu do nada e confrontou ela. E aí acabou que uma luta delas pelo título rolou, e a campeã no final conseguiu se manter. Vimos também que Sami Zayn veio pedir desculpas para Roman Reigns, mas ele não aceitou, pois na verdade era ele quem deveria pedir desculpas para Sami Zayn, dando uma chance dele se redimir. E ainda anunciou que ele iria enfrentar Kevin Owens na semana seguinte. No fim do show, os The Usos colocaram os títulos em jogo contra Sheamus e Drew McIntyre, e foi uma luta tão boa que até Roman Reigns estava assistindo comendo pipoca. E no final, com uma confusão dos Brawling Brutes e Solo Sikoa fora do ringue, os The Usos conseguiram um roll-up para vencer e se manterem com os títulos. No dia 9, Kevin Owens veio falar de sua luta contra Roman Reigns, mas aí JBL e Baron Corbin apareceram para dizer que ele não tinha chance nenhuma de vencer. Com isso, Corbin e Kevin Owens se enfrentaram, e Kevin Owens conseguiu vencer. Mas no final, a Bloodline invadiu e atacou Kevin Owens, mas conseguiu superar eles. Mais tarde, Alexa Bliss apareceu do nada e falou do ataque sobre Bianca na semana passada. Mas aí do nada, uma promo bem bizarra começou e Uncle Howdy apareceu e de longe encarou Alexa Bliss. Vimos depois Seth Rollins e Austin Theory numa trocação de farpas, até que do nada, Bob Lashley retornou e atacou Theory. Nos backstages, MVP falou com Lashley e deu uma nova chance de querer retornar os negócios, mas Bob Lashley não aceitou. Vimos então o retorno de Dominic Mysterio junto da Judgment Day no Miz TV, onde ele disse que a prisão mudou ele. O fim do show se resumiu em uma Tag Team Turmoil, onde os vencedores iriam ganhar uma oportunidade de título de duplas do Raw, e no final, a Judgment Day conseguiu vencer as duplas, com Dominic pegando o lugar de Finn Balor, que se lesionou, e assim eram os desafiantes ao título de duplas do Raw.
No dia 13, no SmackDown, Gunther colocou seu título em jogo contra Braun Strowman, e com as interferências da Imperium, eles conseguiram fazer uma baita luta, mas no final, Gunther se manteve com o título no final. Vimos que Sami Zayn veio falar com a Bloodline, mas Paul Heyman disse que ninguém estava na arena, e ele teria que encarar Kevin Owens sozinho, com Heyman dizendo que Roman Reigns acreditava em Sami Zayn. Vimos depois que as meninas nos backstage disseram que Liv Morgan não tinha chance nenhuma para vencer o Royal Rumble, e ela então fez isso aí. Mais tarde elas se enfrentaram e acabou que Raquel Rodrigues venceu. No main event, numa baita luta de Sami Zayn e Kevin Owens, a Bloodline apareceu do nada e atacou Kevin Owens, fazendo a luta acabar sem resultado, o que deixou Sami Zayn um pouco desconfiado. No dia 16, a Bloodline destruiu a Judgment Day numa promo e acabaram se atacando, até que o Mustafa Ali veio atacar Solo Sikoa, mas Solo Sikoa o derrotou em uma luta, e Kevin Owens chegou para atacar ele, e também a Bloodline. Depois de semanas de promo, foi anunciado que Cody Rhodes iria finalmente retornar, e iria retornar justamente no Royal Rumble. Vimos também que Becky Lynch desafiou Bayley para uma luta Steel Cage para a semana seguinte, num Raw super especial, que era o Raw is XXX, ou para os mais íntimos, Raw is 30, comemorando os 30 anos do Raw. Ainda nesse show tivemos o retorno de Bianca Belair, onde ela desafiou Alexa Bliss para uma revanche, e a mesma aceitou, e a luta pelo título iria rolar no Royal Rumble. Elas acabaram brigando e no final, Uncle Howdy apareceu novamente. No fim do show tivemos uma Six Pack Challenge, e o vencedor enfrentaria Theory no Raw da semana seguinte pelo título. E numa baita luta, Bobby Lashley conseguiu vencer e assim iria enfrentar Theory pelo United States Champion. No dia 20, começou um torneio para o título de duplas do SmackDown, e Sheamus e Drew venceram os Viking Raiders para avançarem no torneio. Depois vimos que LA Knight venceu um lutador local, e aí Bray Wyatt reviveu a Firefly Funhouse depois de 2 anos, para provocar LA. Em seguida, o Hit Row derrotou os Los Lotários e avançaram no torneio de duplas. Mais tarde, a Imperium derrotou os Brawling Brutes e eram mais uma dupla para avançar no torneio. E antes do main event, o Legado del Fantasma derrotou o Maximum Male Models e assim as semifinais estavam completas. No fim do show, teríamos a assinatura de contrato entre Roman Reigns e Kevin Owens, mas o mesmo chegou e atacou o Roman Reigns por trás, e também deu um couro em todo mundo, mas hesitou em bater em Sami Zayn. No dia 23, era o grande Raw especial de 30 anos, e foi aberto com o grande e saudoso Hulk Hogan, junto de Jimmy Hart, dando as boas-vindas como de costume. Depois vimos a Bloodline, onde eles julgaram muito Sami Zayn, dando um ultimato a ele, pois acharam que ele estava junto de Kevin Owens, mas o único que defendeu Sami Zayn foi Jey Uso. O problema é que eles ficaram a quase 30 minutos só nesse segmento. Isso vai ser um problema mais pra frente. A luta pelo título de duplas entre os The Usos e a Judgment Day rolou, e acabou que no final, Jimmy Uso acabou sofrendo uma lesão, o que fez com que Sami Zayn substituísse ele e terminasse a luta junto de Jay, e acabou que eles conseguiram vencer para se manterem com os títulos. Nesse show também, tivemos o retorno de Undertaker como America Badass, e ele junto de Bray Wyatt fizeram a boa e atacaram LA Knight. Iria mostrar a luta entre Becky Lynch e Bayley na Steel Cage, porém, acabou que Dakota Kai e Io Sky atacaram Becky brutalmente, e a luta nunca chegou a rolar, e como eu disse, o segmento da Bloodline demorou tanto no início que acabou tendo que cancelar a luta das meninas dentro da Steel Cage. Tivemos um grande segmento da DX junto de Kurt Angle, onde ele disse que sempre quis ser parte da DX, e eis que do nada a Imperium veio do SmackDown para interromper tudo, e acabou que Rollins e os Street Profits chegaram para ajudar a DX, e um combate rolou, dando a vitória para os Babyface. No fim do show, na luta pelo United States Champion, aleatoriamente Brock Lesnar retornou do nada e foi pra cima atacar os dois, onde jogou Austin Theory em cima de Bobby Lashley e assim venceu. No dia 27 de importante, vimos que os Viking Raiders atacaram Sheamus e Drew McIntyre, que desistiram do torneio de tags, fazendo Strowman e Ricochet pegar nos lugares deles, e aí derrotaram Hit Row. Já a Imperium, mais tarde, derrotou o Legado del Fantasma e ia pra final do torneio. Bom, chegando finalmente no Royal Rumble, a primeira luta já foi a luta Royal Rumble masculina, e nos destaques tivemos o retorno de Booker T fazer uma graça. Também vimos que era para Rey Mysterio entrar, mas ele não veio, mas logo em seguida, Dominic apareceu e estava usando sua máscara, dando a entender que foi ele quem atacou seu próprio pai. Também tivemos os retornos de Edge e até Logan Paul, que eliminou Seth Rollins da luta. E no final, Cody Rhodes finalmente retornava em último lugar e acabava eliminando Gunther, que havia quebrado o recorde de mais tempo no ringue. E Cody Rhodes então iria para a WrestleMania. Depois foi a bizarra luta entre Bray Wyatt e LA Knight, que ficou o ringue inteiro escuro e com cordas brilhantes. Bray conseguiu vencer LA e no final jogou LA em cima de uma parte da arena, onde do nada Uncle Howdy aparece se jogando. Depois foi a luta de Bianca Belair e Alexa Bliss, onde Bianca Belair venceu facilmente com um KOD e se manteve com o título. E no final, Uncle Howdy apareceu novamente para provocar Alexa Bliss. Depois foi a luta Royal Rumble feminina, que tivemos presenças de Roxanne Perez, Zoe Stark e Indy Hartwell,
Hartwell, vindos do NXT, para fazer uma participação. Também vimos que Becky Lynch, junto do Damage Control, brigou a todo momento, dentro e fora do ringue. Tivemos também o retorno de Asuka, agora com uma nova aparência. Outra que retornou foi Piper Niven, agora voltando a usar o seu nome da época do NXT UK, deixando o nome Doudrop de lado. Outra que retornou para a alegria do público foi Chelsea Green, porém durou apenas 5 segundos no ringue. Eu falo retorno porque a Chelsea Green estreou em 2020, mas eu não me atentei a esse momento, então ela retornou e durou 5 segundos no ringue. Ainda tivemos uma ponta de Michelle McCool, e para fechar os retornos, vimos Nia Jax retornando desde 2021. No final, sobraram então Rhea Ripley e Liv Morgan, elas que foram a primeira e a segunda a entrar, então quebraram o recorde de mais tempo em ringue. E no final então, vimos que Rhea Ripley eliminou Liv Morgan e assim iria para a WrestleMania, sendo também a primeira a entrar como número 1 e vencer uma luta Royal Rumble feminina. E para fechar, Roman Reigns e Kevin Owens lutaram pelo título mundial em uma baita luta onde Roman Reigns conseguiu vencer. Bom, depois vimos que a Bloodline começou a atacar Kevin Owens brutalmente, onde Sami Zayn viu tudo. Eles prenderam Kevin Owens nas cordas e Roman Reigns iria bater com a cadeira nele, mas Sami Zayn interviu, dizendo para ele não fazer isso. Roman então deu a cadeira para Sami Zayn, mandando ele fazer aquilo, e aí o choque veio. Sami Zayn então acertou a cadeira em Roman Reigns, traindo ele e a Bloodline, e principalmente Jey Uso, que confiava nele. E o mesmo até saiu do ringue, quando viu a Bloodline atacando Sami Zayn, deixando um clima no ringue. O show terminou então com Kevin Owens e Sami Zayn caídos no ringue. No ano seguinte, Cody Rhodes abriu o show para falar sobre sua vitória e, claro, dizer que iria atrás de Roman Reigns para a WrestleMania. Ele foi então interrompido pela Judgment Day, mas aí Edge apareceu e atacou todos eles. Começaram também as eliminatórias para a luta Elimination Chamber, onde Theory colocaria seu título em jogo. E na primeira luta, Rollins derrotou Chad Gable. Vimos também que Rhea Ripley anunciou que iria escolher Charlotte para enfrentar na WrestleMania, marcando então a revanche da WrestleMania 36. Nos bastidores, Rollins falou sobre Logan Paul ter eliminado ele, o que ele ficou muito bravo e foi embora. Em seguida, Johnny Gargano derrotou Baron Corbin e se classificou para o Elimination Chamber. Vimos também que Becky Lynch queria novamente uma luta contra Bayley, e até que ameaçou Dakota Kai com uma cadeira. Assim, Bayley aceitou a luta para a semana seguinte. Adam Pearce também anunciou 4 das 6 lutadoras para o Elimination Chamber que iriam disputar uma luta contra Bianca Belair na WrestleMania, e já tinha Raquel Rodrigues, Asuka, Liv Morgan e Nikki Cross. Vimos Bronson Reed derrotar Ziggler, e era mais um a entrar na luta Elimination Chamber. Tivemos o retorno de Carmella, onde ela ficou assustada com Asuka quando começou a pingar veneno da boca dela. No final do show, Cody Rhodes enfrentou Finn Balor, mas o Judgment Day ficou ali atrapalhando ele, até que Edge apareceu para atacar Priest e Dominic. Então, Rhea Ripley atacou Edge, fazendo Beth Phoenix então aparecer para atacar ela. No final então, Cody Rhodes venceu a luta. No segundo mês do ano, teríamos o PLE Elimination Chamber, que rolaria no dia 18, diretamente de Montreal, Canadá. No dia 3, o SmackDown abriu com a Bloodline chegando, porém, foi visto que Jey Uso não estava com eles. Vimos que Braun Strowman e Ricochet venceram a Imperium nos finais do torneio, e ganharam então uma luta pelos títulos de duplas do SmackDown contra os The Usos para a semana seguinte. Tivemos mais tarde uma Fatal 4-Way entre Natalya, Shotzi, Zelina Vega e Shayna Baszler, onde a vencedora iria entrar na luta Elimination Chamber. Acabou que Natalya venceu e garantiu uma vaga. No fim do show, Roman Reigns veio falar sobre o Royal Rumble. E ele não queria falar sobre Cody Rhodes, mas sim sobre o ataque a Sami Zayn. Porém, o mesmo apareceu por trás e atacou Roman Reigns, e ainda desafiou ele pelo título para o Elimination Chamber. Jimmy Uso e Solo Sikoa então apareceram e atacaram Sami Zayn. E aí, Roman aceitou o desafio. No dia 6, Edge e Beth Phoenix abriram um show para desafiar Finn Balor e Rhea Ripley para uma luta mista para o Elimination Chamber. A Judgment Day apareceu e Finn Balor aceitou a luta. Eles discutiram um pouco e foram para cima atacar Edge. A música dos Street Profits tocou, mas só Angelo Dawkins apareceu para ajudar, pois atrás de Dominic, Montez Ford apareceu. Em seguida, o próprio Angelo Dawkins enfrentou Damian Priest para a vaga no Elimination Chamber, e Priest venceu para garantir sua vaga. Nos bastidores, vimos que Maxine Dupri e os Maxwell Male Models foram draftados para o Raw. Em seguida, Chelsea Green reclamou novamente pela forma como ela era tratada e pediu uma luta ameaçando Adam Pearce. Mais tarde, Brock Lesnar apareceu e com ele tinha um contrato onde dizia que ele tinha uma luta contra Lashley para o Elimination Chamber. Lashley apareceu e foi revisar o contrato. Foi aí então que Lesnar o atacou. Mais tarde, na luta de retorno de Carmella, ela derrotou Candice LeRae, Mitchell e Piper Niven para pegar a última vaga do Elimination Chamber. Bom, Chelsea Green teve sua luta e simplesmente foi contra Asuka, por desespero de Chelsea Green e alegria dos comentaristas. Para a tristeza de Chelsea Green, Asuka ficou com a vitória. Mais tarde, Montez Ford derrotou Elias e assim pegou a última vaga para o Elimination Chamber. No final do show, tivemos finalmente a luta Steel Cage de Bayley e Becky Lynch, e foi uma baita luta que o Damage Control atrapalhou Lynch no finalzinho. E foi aí então
Do nada então tivemos o retorno de Lita aleatoriamente, que veio ajudar Becky Lynch a conseguir a vencer a luta. No dia 10 tivemos então a luta pelos títulos de dupla do SmackDown, porém apenas Jimmy Uso apareceu, até que saindo no meio do público, Jey Uso apareceu e aí sim a luta rolou. E numa baita luta, os The Usos se manteram como campeões. Mais tarde tivemos uma discussão entre as amigas Baszler e Natalya, até que tivemos o retorno de Ronda Rousey, voltando desde a derrota para Charlotte no último SmackDown de 2022. Ela junto de Baszler então começaram a atacar Natalya, até que Shotzi apareceu no auxílio, mas não adiantou de nada. Vimos uma conversa entre Sami Zayn e Jey Uso, onde Sami Zayn disse que reconhecia Jey e meio que desconfiavam um do outro. Tivemos uma luta improvisada acontecendo no SmackDown, onde Chelsea Green e Sonya Deville se juntaram para enfrentar Liv Morgan e Raquel Rodrigues, mas se atrapalharam todas e a vitória ficou com Liv e Raquel. No fim do show, Madcap Moss derrotou Karrion Kross, Rey Mysterio e Santos Escobar e era o novo #1 contender ao título de Gunther para a semana seguinte. No dia 13, Becky Lynch e Bayley apareceram para quererem uma chance na luta Elimination Chamber. Bianca então apareceu e disse que quem quisesse teria de passar por ela. Com isso, Adam Pearce marcou uma luta das três para mais tarde. Se uma das duas vencessem, iriam para a luta no Elimination Chamber, mas se Bianca vencesse, ficaria do mesmo jeito que está. Tivemos então a assinatura de contrato entre Lesnar e Bob Lashley, que claro terminou em briga, e a luta deles virou oficial. Mais tarde, nos bastidores, o Alpha Academy estavam conversando, até que Maxine Dupri teve uma leve interação com o Otis, querendo que ele fizesse parte dos Maxwell Male Models, o que deixou ele interessado. Tivemos Rollins no Miz TV, onde Miz ficou provocando ele por ter sido eliminado por Logan Paul no Royal Rumble, e dizendo que não adiantava nada falar mal dele, pois ele não estava lá. Acabou então que Rollins atacou o Miz, mas o mesmo sofreu um ataque de Austin Theory. No final do show então, Bianca Belair venceu a luta, assim nem Bayley nem Becky Lynch iriam para o Elimination Chamber. No dia 17, vimos o Hit Row fazendo um show que geral odiou ouvir, até que do nada Uncle Howdy e Bray Wyatt apareceram. E aí, Bray Wyatt desafiou o vencedor da luta entre Brock Lesnar e Bobby Lashley no dia do Elimination Chamber para uma luta na WrestleMania. Ah, e vale lembrar que essa foi a última aparição de Bray Wyatt na WWE. Vimos nos bastidores que Santos Escobar e Rey Mysterio meio que se aliaram ao trocar máscaras um com o outro. Gunther e Madcap Moss então se enfrentaram pelo título intercontinental. Madcap Moss até que deu um trabalho para Gunther, mas no final o Ring General conseguiu vencer para se manter com o título. No final do show então, Sami Zayn fez uma linda promo no SmackDown e prometeu vencer o título da WWE. Bom, no dia seguinte já era o dia do Elimination Chamber, e a primeira luta já foi o Elimination Chamber feminina. E depois de uma baita luta com Carmella inclusive se trancando nos pods, a vitória ficou com Asuka, e assim Asuka iria enfrentar Bianca Belair na WrestleMania 39 pelo Raw Women's Champion. Depois foi a luta de Brock Lesnar contra Bob Lashley, e foi uma trocação de F5, Spears, e acabou que Lesnar deu um low blow em Lashley, e assim a luta acabou por desclassificação. Com isso então, Lashley venceu, mas Brock Lesnar irritado atacou ele e o juiz. Depois foi a luta da Judgment Day contra Edge e Beth Phoenix. Luta essa que foi muito boa, e no final Dominic ficou o tempo todo atrapalhando, mas no final Edge conseguiu um Spear em Balor e junto de Beth Phoenix fizeram o Shatter Machine para vencerem. Depois foi a luta Elimination Chamber pelo United States Champion, que foi uma baita luta também, e no final sobraram Rollins e Theory, mas Montez Ford, que ainda estava no ringue, teve que sair com a ajuda dos oficiais. Nesse momento então, do nada, Logan Paul apareceu e atacou Rollins, assim Theory aproveitou e venceu a luta para se manter como campeão. No final do show, na grande luta entre Roman Reigns e Sami Zayn, Jimmy Uso apareceu durante a luta e atacou Sami, mas mesmo assim, Sami não desistiu. Foi uma grande luta. Em um momento que o juiz estava caído, Roman pegou uma cadeira e ia atacar Sami Zayn, mas aí Jey Uso chegou e meio que não deixou Roman Reigns fazer aquilo. Roman então questionou Jey e ainda ficou empurrando o rosto dele com a mão, mas nesse momento Sami Zayn sem querer acabou dando um Spear no próprio Jey. Roman Reigns então atacou Sami Zayn com a cadeira e no final com um Spear conseguiu vencer. No final ainda, Jimmy Uso e Roman Reigns atacaram Sami Zayn, mas aí Kevin Owens retornou e foi pra cima dele salvar Sami Zayn, mas Kevin Owens foi embora, deixando Sami Zayn sozinho no ringue. No Raw seguinte então, Sami Zayn apareceu e disse que queria falar com Kevin Owens e que queria acabar com a Bloodline e que precisava da ajuda dele. Kevin Owens disse que só ajudou Sami Zayn para que ele não passasse vergonha em sua cidade natal e que se precisasse de ajuda era para ir atrás do amigo dele, o Jey Uso. Vimos também que Edge aceitou uma Open Challenge de Austin Theory e a luta rolaria naquela noite ainda. Vimos Cody Rhodes e Paul Heyman todo machucado, trocando algumas farpas. Cody Rhodes que iria enfrentar Roman Reigns na WrestleMania, tá? Não vale esquecer disso. Nos bastidores, vimos Omos junto de MVP. E ali, eles desafiaram Brock Lesnar para
para uma luta na WrestleMania e ficaram esperando uma resposta dele. Tivemos uma edição do Ding Dong Hello, onde Becky Lynch e Lita apareceram do nada e desafiaram Dakota Kai e Io Sky para uma luta pelos títulos de duplas, e a luta foi oficializada para acontecer na semana seguinte. No final do show, a luta pelo United States Champion, Finn Balor distraiu Edge e ajudou Theory a vencer. Depois, atacou Edge brutalmente. No dia 24, vimos que Rhea Ripley e Dominic apareceram no SmackDown, já que Rhea Ripley iria encarar Charlotte. E com isso, Dominic começou a implicar muito com seu pai de novo, já que eles estavam no SmackDown. Vimos mais tarde um Bray Wyatt no programa Fly Funhouse provocando Bobby Lashley. Rey Mysterio enfrentava Karrion Kross, mas do nada Dominic chegou para atrapalhar ele. Kross então venceu a luta, e Rey teve de aturar as provocações de Dominic. No final do show, Jimmy Uso veio falar sobre todo o problema que estava acontecendo na Bloodline. Sami Zayn apareceu e discutiram sobre o passado. Jey Uso apareceu lá no meio da multidão, mas ficou só olhando enquanto ia pro ringue. Jey Uso não fez nada e viu Solo Sikoa defender Jimmy, onde Sami Zayn saiu fora. No último Raw do mês, vimos então Brock Lesnar aceitando a luta contra Omos na WrestleMania, e ainda sobrou para MVP tomar um F5 depois de cuspir na cara de Brock Lesnar. Finn Balor nos bastidores disse que sua rivalidade com Edge não tinha acabado e queria enfrentar ele na WrestleMania. Mais tarde, The Miz apareceu no Miz TV e anunciou que seria o host da WrestleMania 39. Vimos então Rollins aparecendo e atacando The Miz, e pegou o próprio telefone de The Miz e ligou para Logan Paul, chamando ele para aparecer no Raw da semana seguinte. Foi anunciado também que John Cena iria retornar na semana seguinte, e com isso Theory ficou falando sobre aquilo, que iria fazer Cena ter respeito por ele. Lashley derrotou Elias, e depois veio falar sobre Bray Wyatt, que apareceu no telão zoando com Bob Lashley mais uma vez. No final do show, durante a luta pelos títulos de duplas, Trish Stratus apareceu do nada e atacou Bayley, e assim distraiu Damage Control, e com isso, Lita e Becky Lynch conseguiram vencer e eram as novas WWE Women's Tag Team Champions. Em março não teríamos nenhum PLE, já que era um mês onde as rivalidades para a WrestleMania iriam chegar. No dia 3 no SmackDown, abrimos com uma face-to-face entre Cody Rhodes e Roman Reigns, junto da Bloodline, mas o Roman Reigns deixou eles irem embora para ficar mais à vontade com Cody. Tivemos um combate de Dominic contra Santos Escobar, que Rhea Ripley acabou ajudando Dominic a vencer sujo o combate, e Dominic ainda rasgou a máscara de Rey Mysterio tinha dado a Santos Escobar. Foi aí então que ele apareceu, e Dominic ficou provocando seu pai, que hesitou em todo momento e acabou sendo atacado pelo filho. Vimos que Drew McIntyre, Sheamus, o New Day, Karrion Kross e LA Knight acabaram brigando para ver quem merecia uma luta pelo título de Gunther, e foi aí anunciado então que os 5 iriam se enfrentar na semana seguinte, valendo uma luta pelo Intercontinental Champion de Gunther na WrestleMania. No fim do show, Solo Sikoa derrotou o Sami Zayn com a ajuda de Jimmy Uso, e acabou que eles atacaram o Sami Zayn, porém ele conseguiu reverter a situação e conseguiu sair por cima. No dia 6, Kevin Owens enfrentou o Solo Sikoa. A luta acabou por desclassificação, já que Jimmy Uso invadiu e atacou Kevin Owens. Sami Zayn então apareceu para salvar ele, porém KO não agradeceu a ajuda e foi embora. Vimos também Bob Lashley falando sobre a luta dele contra Bray Wyatt, e essa acabou sendo a última vez que essa luta seria citada, pois aparentemente os planos dessa luta foram cancelados, pois Bray Wyatt ficou doente. Sami Zayn falou com Kevin Owens nos bastidores, que mais uma vez se recusou a se juntar com o Sami contra a Bloodline. Tivemos então um face-to-face entre Rollins e Logan Paul no Miz TV, e Rollins queria enfrentar ele ali mesmo, porém Logan Paul disse que ele não iria lutar de graça, dando a entender que queria uma luta na WrestleMania. The Miz então, como host da WrestleMania, disse que poderia tornar isso oficial, e foi aí que Rollins jogou The Miz para fora do ringue, mas Logan Paul nocauteou ele. Tivemos uma luta de Balor contra Johnny Gargano, porém no final da luta, a música de Edge tocou, e ele por trás atacou o Balor, e Gargano venceu. Dexter Lumis, que estava ali, atacou Damian Priest ainda, e Edge então finalizou com um Spear em Finn Balor. Nos bastidores, Edge desafiou o Balor para encontrar ele no ringue na semana seguinte. Tivemos então o retorno de John Cena, onde ele ficou cara a cara com Austin Theory. Theory disse que John Cena era uma inspiração para ele, e desafiou John Cena para uma luta na WrestleMania valendo o United States Champion, mas John Cena recusou. Mas depois de pensar um pouquinho e ver que a galera queria aquilo, ele decidiu aceitar, e aí foi oficial. Vimos então as novas campeãs no ringue, falando sobre a vitória, e junto estavam Trish Stratus. Foi aí então que o Damage Control apareceu para provocá-las. Então, acabou que Trish Stratus desafiou o time de Bayley para uma luta na WrestleMania contra elas três. Bayley então aceitou, e assim foi oficial, Damage Control contra Lita, Becky Lynch e Trish Stratus para a WrestleMania. No fim do show, Sami Zayn enfrentou Jimmy Uso e venceu, e Jay, que havia retornado, estava na mesa dos comentários.
adversários. Depois da derrota do irmão, Jey Uso olhou para ele e saiu em direção a Sami Zayn e lhe deu um abraço, porém do nada atacou Sami Zayn. Solo Sikoa apareceu e os três atacaram Sami Zayn, até que Cody Rhodes chegou para salvar Sami Zayn da Bloodline. No dia 10, já começou com a luta Fatal 5-Way, que no final aconteceu que Drew McIntyre e Sheamus fizeram um pinfall ao mesmo tempo em LA Knight e Xavier Woods, e acabaram que os dois venceram. E a torcida ficou insana gritando Triple Threat, mas por enquanto não tínhamos um vencedor de fato. Vimos que Rey Mysterio seria indicado ao Hall da Fama da WWE e veio falar um pouco sobre aquilo. Foi aí então que Dominic chegou e disse coisas terríveis a ele, e que tinha vergonha de ser seu filho. O legado do Fantasma apareceu e defendeu Rey Mysterio, e lutaram com eles, mas perderam para Judgment Day. E no final, ainda disse que deveria ter sido filho de Edge, e não de Rey Mysterio. Adam Pearce mais tarde disse para Gunther que na semana seguinte, Sheamus e Drew iriam se enfrentar para ver quem de fato iria enfrentar ele na WrestleMania. No fim do show, Jey Uso disse que traiu Sami Zayn porque tinha que fazer a coisa certa, mesmo que não quisesse, mas era o certo a se fazer, porque Jimmy Uso de fato era seu irmão. No final, Sami Zayn e Cody Rhodes chegaram e jogaram os Usos para fora do ringue. No dia 13, Edge e Finn Balor ficaram debatendo e Edge o desafiou para uma luta na WrestleMania, mas essa luta sendo uma Hell in a Cell. Porém, Edge disse que queria que ele trouxesse de volta a sua versão The Demon, e assim, a luta foi oficial. Vimos também Rey Mysterio retornando no Raw, falando sobre sua participação no Hall da Fama. Porém, novamente, foi interrompido por Dominic. Dominic desafiou seu próprio pai para uma luta na WrestleMania. Porém, Rey Mysterio recusou. Já no dia 17, Cody Rhodes colocou os ex-amigos para se resolverem. Porém, Kevin Owens não quis e foi embora. Sami Zayn no estacionamento tentou falar com ele e disse que o amava, mas mesmo assim foi embora. Nesse show também foi anunciado que teríamos duas lutas showcase na WrestleMania, com 4 duplas se enfrentando, uma de homens e outra de mulheres. E a primeira luta qualificatória rolou entre Liv Morgan e Raquel Rodrigues contra Tegan Nox e Emma. E numa luta rápida, Liv e Raquel venceram. Tivemos um face-to-face entre Charlotte e Rhea Ripley, porém elas acabaram brigando feio logo depois. Na luta entre Sheamus e Drew McIntyre, Gunther e a Imperium invadiram e atacaram os dois, fazendo ela acabar em desclassificação. Com Reese então, sem o que fazer, Adam Pearce então disse que Gunther iria lutar numa Triple Threat contra os dois, valendo o título na WrestleMania. Era disso que eu estava falando. No fim do show, Sami Zayn e Jey Uso ficaram cara a cara, porém acabaram se atacando, mas Jimmy Uso chegou e atacou Sami Zayn. Nesse momento então, Kevin Owens voltou para a arena ajudando Sami Zayn. Foi aí então que finalmente eles se abraçaram, que deixou Cody Rhodes bem orgulhoso. Já no dia 20, eles dois foram pro ringue e falaram um pouco sobre tudo, e ainda desafiaram os The Usos por uma luta na WrestleMania pelos títulos, onde Jey Uso aceitou, e foi oficial. Luta essa que seria o main event da noite 1 da WrestleMania. Foi anunciado também que não teríamos nenhuma qualificatória para a luta masculina showcase, e as duplas que iriam seriam os Street Profits, Strowman e Ricochet, o Alpha Academy e os Viking Raiders. Nesse show tivemos uma luta de duplas, onde Asuka e Bianca Belair tiveram que lutar juntas contra Chelsea Green e Piper Niven, e o time da campeã venceu, mas depois Asuka atacou Bianca. No fim do show, Cody Rhodes e Roman Reigns ficaram de novo cara a cara, e Solo Sikoa quis atacar Cody Rhodes, mas Roman não deixou. No dia 24, Rey Mysterio lutou contra LA Knight no SmackDown, onde tinha a família de Rey presente. Dominic então apareceu e atrapalhou Rey Mysterio, custando a vitória de Rey Mysterio. Dominic ficou empurrando o Rey e o mesmo ficou recusando de novo lutar contra ele. Porém, Dominic começou a desrespeitar sua mãe e sua irmã, e ainda mandou a mãe dele calar a boca. Aí a paciência de Rey acabou, e ele foi pra cima do filho, finalmente. E aí, finalmente aceitou lutar contra Dominic no dia da WrestleMania. Em seguida, Natalya e Shotzi derrotaram Xia Li e Lacey Evans, e eram mais uma dupla classificada para o showcase da WrestleMania. Depois da vitória delas, do nada, Shayna Baszler e Ronda Rousey voltaram e anunciaram que também estariam na luta, mesmo sem qualificatórias. No último Raw do mês, Sonya Deville quis fazer dupla com Chelsea Green, e elas iriam para as qualificatórias contra Michin e Candice LeRae, e acabaram que elas venceram, e assim, o último combate da WrestleMania estava oficial. Já no dia 31 no SmackDown, dia importante, vimos que Bobby Lashley venceu uma Andre the Giant Memorial Battle Royal. Vimos também que Rey Mysterio, junto da Legado del Fantasma, reformulou uma grande stable dos anos 90, da WCW, a LWO, Latino World Order. Bom, o mês de abril era um mês da WrestleMania 39, que rolaria já no dia 1 e 2 do mês. E cara, já estamos com quase meia hora de vídeo, então, pô, por favor, deixa o like aí, mano. Bom, no dia 1 da WrestleMania, então, o show começou com The Miz e Snoop Dogg sendo hosts da WrestleMania, onde deram as boas-vindas a todos. A primeira luta, então, foi entre Austin Theory contra John Cena, pelo United States Champion, que foi uma luta bem mais ou menos, onde o juiz acabou caindo e John Cena foi ajudar ele. E nesse momento, Theory lhe deu um low blow, e assim venceu a luta para se manter com o título.
Depois foi a luta Showcase masculina, que foi uma baita luta, e no final, Montez Ford e Angelo Dawkins conseguiram vencer. Depois foi a luta entre Rollins e Logan Paul. Logan Paul que inclusive veio acompanhado com uma garrafinha do Prime. Em um momento da luta, a garrafinha puxou Logan Paul e revelou ser KSI, youtuber e amigo de Logan Paul. A luta seguiu e no final, Rollins conseguiu um stomp em Logan Paul e venceu a luta. Depois foi o combate entre o Damage Control contra Trish Stratus e as campeãs Lita e Becky Lynch. A luta foi muito boa e no final, Becky Lynch conseguiu um Manhandle Slam em Bayley e trouxe a vitória para o seu time. Seguindo, era a luta entre pai e filho. Dominic, que inclusive entrou saindo de uma viatura e com uma máscara, e olha a semelhança dele com o Rey Mysterio quando era mais novo, cara, contra Rey Mysterio, que entrou junto de Snoop Dogg num carro. Bom, durante a luta, vimos que Dominic começou a provocar sua mãe e sua irmã, que inclusive, que baita irmã, hein, Dominic? Durante a luta eu não tava conseguindo prestar muita atenção, como vocês podem ver aí, não consigo prestar atenção em outra coisa que não seja ela. Bela filha, Rey, parabéns. Bom, em certo momento, então, Finn Balor e Damian Priest apareceram na luta para apoiar Dominic. Foi aí, então, que a LWO surgiu para atacar eles. Dominic distraiu o juiz tirando o turnbuckle e foi pegar uma corrente para atacar seu pai. Nesse momento, então, do nada, Bad Bunny, que estava nos comentários, tirou a corrente e Rey Mysterio com um 619 e um Frog Splash conseguiu vencer para o delírio do público. Depois foi a baita luta entre Charlotte e Rhea Ripley pelo SmackDown Women's Champion, uma das melhores lutas femininas da WrestleMania. E no final, Rhea Ripley deu um Riptide da terceira corda e aí conseguiu vencer para a loucura do público, e era então a nova SmackDown Women's Champion. E no finalzinho, The Miz e Snoop Dogg vieram anunciar o público, e Snoop Dogg disse que The Miz deveria lutar, até que tivemos então o retorno de Pat McAfee, e acabou que rolou uma luta entre os dois. The Miz saiu do ringue e empurrou George Kittle, o jogador do San Francisco 49ers, e acabou que no final McAfee venceu. Antes do main event, tivemos uma apresentação de Lil Uzi Vert, animando a galera. E bom, no fim do show, tivemos a incrível luta dos The Usos contra Sami Zayn e Kevin Owens, uma das mais elogiadas, valendo então os títulos de duplas da WWE. E com um final extremamente emocionante, Sami Zayn acertava o Helluva Kick em Jey Uso, e ali, ele e Kevin Owens venciam os The Usos e eram os novos Undisputed WWE Tag Team Champions, acabando com o reinado dos The Usos de 622 dias como campeões. Na noite seguinte, começamos novamente com The Miz e Snoop Dogg, dando de novo as boas-vindas. A primeira luta já foi entre Omos e Brock Lesnar. No final, com 3 German Suplex e um F5, Lesnar surpreendeu e venceu Omos. Depois foi a luta Showcase feminina, que infelizmente foi a luta com menor nota da WrestleMania. E no final, Ronda Rousey e Shayna Baszler conseguiram vencer. Ainda vimos que Bobby Lashley apareceu para mostrar seu troféu de Under the Giant. Bom, depois foi a luta entre Drew McIntyre, Sheamus e Gunther pelo Intercontinental Champion. E foi a melhor luta de 2023, se não me falha a memória, cara. Uma das melhores da história da WrestleMania. E nessa baita luta, Gunther conseguiu vencer dando seu Powerbomb nos dois, e assim o reinado continuava. Depois foi a luta entre Asuka e Bianca Belair pelo Raw Women's Champion. E foi uma baita luta também. E no final, com KOD, Bianca Belair conseguiu vencer e se mantinha como campeã mundial do Raw, completando então um ano como campeã. Depois, The Miz e Snoop Dogg anunciaram o público. E aí, The Miz falou que não queria ter lutado ontem. E Snoop Dogg cagou pra ele e trouxe simplesmente Shane McMahon do nada. E ele foi enfrentar The Miz naquele momento. Porém, saiu tudo errado. Shane McMahon rompeu o quadríceps. Mas aí, Snoop Dogg improvisou e enfrentou The Miz. E ainda deu um People's Elbow nele. E venceu The Miz na WrestleMania. Depois, foi o combate entre Edge e ele, The Demon Finn Balor, dentro da Hell in a Cell. E foi uma grande luta e bem violenta também. No final, batendo com a cadeira na cabeça de Balor, Edge venceu. Depois vimos Mike Holm anunciando os membros do Hall da Fama daquele ano, que foram eles: Stacey Keibler, Andy Kaufman, que foi representado por sua família, The Great Muta, ganhando o prêmio Wire, foi Tim White, o ex-juiz da WWE, que inclusive teve uma série de vídeos polêmicos tentando se matar, que virou enquete no site da WWE. Que isso, mano. Ele foi representado por sua família. E ele, né, o lendário mascarado que todos vocês amam, Rey Mysterio. No main event, então, rolou a luta de Cody Rhodes e Roman Reigns, com Roman Reigns indo para o terceiro main event seguido, defendendo o mesmo título. Depois de várias interferências dos The Usos, Kevin Owens e Sami Zayn, quando Cody Rhodes preparava o seu último Crossroads sem que o juiz visse, Solo Sikoa brotou e lhe aplicou um Samoan Spike. E Roman Reigns, com um Spear depois, vencia Cody Rhodes e se mantinha como campeão. Assim, acabava a WrestleMania 39 com Cody Rhodes desolado no ringue. Só um detalhe que eu preciso mencionar é que essa foi a última WrestleMania com propriedade total da família McMahon, pois logo depois foi anunciado que a WWE havia sido vendida para uma nova empresa que iria fundir a WWE com o UFC, e a empresa era ninguém mais, ninguém menos que a
TKO Group Holdings. No dia seguinte, no Raw, o show foi aberto por Triple H, que veio dar as boas-vindas e disse que apesar da venda da WWE, o produto não iria mudar. Meu, vai tomar no cu, Triple H. Você é um filho de uma puta, Triple H. Roman Reigns, então, junto de Paul Heyman e Solo Sikoa, vieram falar sobre a vitória dele na noite passada. Mas aí Cody Rhodes apareceu para interromper tudo e disse que ele só venceu por causa de Solo Sikoa e queria uma revanche. Mas Roman recusou. Foi aí então que Rhodes desafiou ele e Solo Sikoa para uma luta de duplas. Paul Heyman aceitou, mas só com a condição de que fosse alguém que lutou na WrestleMania. Eis que então, deixando o Paul Heyman e Roman Reigns chocados, Brock Lesnar apareceu e se juntou com Cody Rhodes, e assim a luta ficou marcada para o main event daquela noite. Vimos mais tarde que Rey Mysterio veio falar sobre sua vitória contra o seu filho, mas aí Austin Theory interrompeu ele e acabaram se enfrentando, e no meio da luta, Dominic veio atrapalhar ele e Theory venceu. Depois, Dominic ficou encarando o Bad Bunny, que estava na plateia, e do nada Damian Priest atacou o Bad Bunny brutalmente. Vimos que Rhea Ripley e Bianca Belair ficaram cara a cara, e Bianca disse que iria esperar a hora certa para enfrentar Rhea Ripley algum dia. Luta essa que demorou 2 anos para acontecer. Vimos que Raquel Rodrigues e Liv Morgan enfrentou o Damage Control e eram as próximas desafiantes aos títulos de duplas para a semana seguinte. Vimos The Miz fazendo uma promo dizendo que as surpresas iriam acabar. Eis que do nada então, Matt Riddle retornou e atacou The Miz. No main event então, durante a apresentação da luta de duplas, sem motivo nenhum, Brock Lesnar atacou Cody Rhodes do nada e foi um ataque muito brutal para encerrar o show. Detalhe que esse show foi um eleito um dos piores da história do programa. No dia 7 no SmackDown, vimos que Triple H apareceu para anunciar que teríamos a volta do draft. Iria rolar no dia 28 e no dia 1 de maio. Em seguida, vimos Rhea Ripley comemorando seu título e também Dominic falando sobre seu pai mais uma vez. Foi anunciado também que Nakamura iria retornar no SmackDown. Vimos também que Sami Zayn falou com Jey Uso, dizendo que a Bloodline estava desmoronando e era para ele tomar cuidado. Mas nesse momento, Solo Sikoa havia atacado brutalmente Kevin Owens nos bastidores. Sami Zayn e Jey Uso se enfrentaram naquela noite, mas acabou que Solo Sikoa atacou Sami Zayn igual quando salvou Roman Reigns e Jey venceu. Solo Sikoa iria atacar Sami Zayn, mas Jey Uso não deixou, mas ele mesmo fez isso. Jey Uso e Solo Sikoa atacaram Sami Zayn, então Matt Riddle apareceu para salvar Sami Zayn do ataque. No dia 10, vimos que Lita foi atacada nos bastidores e Raquel Rodrigues e Liv Morgan estavam ali preocupadas, mas Becky Lynch achou que foram elas que atacaram a Lita. A luta delas rolou e com Trish Stratus substituindo Lita, acabou que no final da luta, com um roll-up, Liv Morgan e Raquel Rodrigues venceram e eram as novas campeãs de duplas femininas. Becky Lynch foi confrontar Trish, que estava meio triste. Porém, do nada, Trish atacou Becky aleatoriamente, fazendo uma heel turn. Vimos que Cody Rhodes veio falar sobre o ataque de Lesnar e ainda desafiou Lesnar para uma luta no Backlash. Vimos Io Sky derrotando Mitch e Piper Niven e assim era #1 contender ao Raw Women's Champion contra Bianca Belair para uma futura luta. No fim do show, Solo Sikoa venceu Kevin Owens e a Bloodline atacou ele, até que Riddle e Sami Zayn foram para cima defender Kevin Owens. Isso acabou resultando em uma luta no Backlash que foi oficializada. No dia 14, tivemos uma luta de Priest e Santos Escobar. Porém, durante a luta, Rhea Ripley tentou interferir, mas Zelina Vega atacou ela, mas não adiantou, já que Santos Escobar perdeu. Vimos Liv Morgan e Raquel Rodrigues comemorando seus títulos, até que foram interrompidas por Chelsea Green e Sonya Deville, onde combinaram que elas seriam as próximas desafiantes delas. Tivemos então o retorno de Shinsuke Nakamura, onde ele facilmente derrotou Madcap Moss. No main event, Sikoa e Riddle se enfrentaram, mas antes disso, Paul Heyman disse que daqui 2 semanas Kevin Owens e Sami Zayn contra os The Usos iriam rolar em uma revanche da WrestleMania, e que Roman Reigns estava perdendo a paciência com os The Usos. Solo Sikoa derrotou Riddle e ainda rolou um ataque brutal nele. No dia 17, o combate de Lesnar e Cody Rhodes foi oficializado para o Backlash, e os dois quase se atacaram, mas Cody Rhodes não tinha liberação médica, que teve que os seguranças intervirem. Mais tarde, Lashley enfrentou Theory numa luta sem título e acabou que Bronson Reed apareceu do nada e atacou os dois, terminando a luta sem resultado. Vimos em seguida Trish Stratus dizendo que atacou Lynch por ela não acreditar que a divisão feminina foi relevante por causa de Becky, e sim por causa dela, e disse que não queria ser apenas uma nostalgia, e assumiu que atacou Lita, e fez tudo aquilo de propósito. No fim do show, a LWO junto de Riddle, Kevin Owens e Sami Zayn atacaram a Bloodline e a Judgment Day, e foi uma baita confusão para encerrar o show. No dia 21 no SmackDown, foi anunciado que Theory iria defender o seu título no Backlash contra Lashley e Bronson Reed, e também teríamos Rollins e Omos
sem motivo nenhum. Vimos também que Zelina Vega queria enfrentar Rhea Ripley pelo título no Backlash, dizendo que ela era a única porto-riquenha no roster e queria provar que estava pronta. E acabou que uma luta foi oficializada. Na luta pelos títulos de duplas femininos, Liv Morgan e Raquel Rodrigues venceram facilmente o time de Chelsea Green e Sonya Deville. Já no dia 24, foi anunciado que Bianca Belair, que tinha luta contra Io Sky, elas iriam se enfrentar no dia do Backlash pelo título. Vimos que Triple H anunciou também um novo título para uma das brands, aquela em que Roman Reigns não seria draftado, e era o clássico World Heavyweight Champion, que estava de volta à WWE depois de 9 anos. E rolaria um torneio para ver quem seria o campeão. E a final rolaria no próximo PLE, o Night of Champions, que seria no mês de maio. No fim do show, Rey Mysterio e Damian Priest se enfrentaram, mas acabou em desclassificação, já que Priest acertou ele com uma cadeira. Foi aí então que Bad Bunny apareceu com um candlestick e foi pra cima de Priest, saindo por cima, e o desafiou ele para uma luta San Juan Street Fighter no Backlash. E no dia 28, tivemos então o draft para o SmackDown, a Bloodline de Roman Reigns e Solo Sikoa. Com isso, então, o novo World Heavyweight Champion iria ser o título principal do Monday Night Raw. A Raw Women's Champion Bianca Belair, Street Profits, Edge, Bob Lashley, o DLC de Styles, Michin, Gallows e Anderson, o Damage Control de Bayley, Dakota Kai e Io Sky, e vindas do NXT, as campeãs de duplas do NXT, Alba Fire e Ayla Dawn. Já para o Raw, Cody Rhodes, Becky Lynch, Imperium de Gunther, Ludwig Kaiser e Giovanni Vinci, Matt Riddle, Drew McIntyre, The Miz, Shinsuke Nakamura e vinda do NXT, a NXT Women's Champion, Indy Hartwell, para a tristeza de Shawn Michaels. Nesse show de importante, já tivemos o retorno de AJ Styles contra o DLC, mas antes que pudesse falar alguma coisa, os Viking Raiders chegaram e começaram a brigar no ringue. No main event então rolou a revanche dos títulos de duplas, numa grande luta também. Acabou de novo que Sami Zayn e Kevin Owens venceram, deixando o futuro dos The Usos incertos. Depois do show no SmackDown Lowdown, rolou o restante dos drafts e vimos que Samantha Irvin iria para o Raw e Mike Holmes para o SmackDown. Já os drafts dos lutadores no SmackDown, só foi o Hit Road draftado, e por Raw vimos que os Viking Raiders, Dexter Lumis, Candice LeRae e os Maxwell Male Models e Maxine Dupri foram pro Raw. Vindos do NXT, Apollo Crews retornando para o Monday Night Raw, Zoe Stark e também JD McDonagh. E para encerrar, Natália, Sonya Deville e Chelsea Green. No mês de maio, como já sabemos, iriam ter dois PLEs, o Backlash no dia 6, direto de Puerto Rico, e a volta do Night of Champions, que rolaria no dia 27, diretamente da grande Arábia Saudita. E bom, no dia 1, teve a segunda noite do draft, né? E para o Raw, a SmackDown Women's Champion Rhea Ripley, Seth Rollins, os campeões de duplas Sami Zayn e Kevin Owens, o Judgment Day, as campeãs de duplas Liv Morgan, Raquel Rodrigues, o New Day, Trish Stratus, Ronda Rousey, Shayna Baszler, Braun Strowman e Ricochet, Bronson Reed, o Alpha Academy e vindas do NXT, Katana Chance e Kaden Carter. Já no SmackDown, United States Champion Austin Theory, Charlotte Flair, os The Usos, a LWO, Asuka, os Brawling Brutes, Karrion Kross e Scarlett, a LA Knight, Shotzi, vindos do NXT, Elton Prince e Kit Wilson, os Spirit Deadlies, Rick Boots e vindo do NXT, Cameron Grimes. E nesse show não tivemos nada de importante, um Raw totalmente filler, tirando a parte do draft. Por falar nisso, no Raw Talk, mais nomes foram draftados para o Raw, que foram Akira Tozawa, Angel e Humberto, Dana Brooke, Emma, vindos do NXT, o grupo de Jinder Mahal, o Windus Sheer com Veer Mahan e Sanga, Johnny Gargano, Nick Cross, vindo do NXT, Odyssey Jones, grande Odyssey Jones que fez nunca aparecer, e pro SmackDown, Tamina, e vindo do NXT, ele, Grayson Waller. Já no dia do Backlash, a primeira luta foi Bianca Belair e Io Sky pelo Raw Women's Champion. Numa grande luta que, mesmo com as interferências de Bayley e Dakota Kai, Bianca conseguiu vencer e se manteve como campeã, quebrando o recorde de Becky Lynch e sendo a lutadora com mais dias como campeã com o título do Raw. Nos bastidores, vimos Rey Mysterio trazendo o grande Savio Vega para dar um candlestick para Bad Bunny. Depois, foi a luta de Rollins contra Omos, que Rollins conseguiu lidar com o gigante nigeriano e no final, com um super stomp, conseguiu vencer ele. Depois, foi a luta tripla pelo United States Champion, onde Theory conseguiu lidar com dois powerhouses e bem inteligente no final, conseguiu vencer. Depois, foi a luta entre Rhea Ripley e Zelina Vega pelo SmackDown Women's Champion. Luta essa que Rhea Ripley dominou boa parte. No final, com o Riptide, conseguiu vencer. Depois da luta, então, Zelina Vega foi ovacionada, sendo aplaudida de pé, cara. Olha aí, ó. Geral de pé aplaudindo ela. Depois, então, foi a luta de Damian Priest contra Bad Bunny, que fez uma grande entrada, mas eu tô falando, foi uma grande entrada mesmo. O cara nem inteiro explodindo e cantando sua música. E foi uma baita luta, inclusive. Cheia de fanservice, mas isso aí pra quem só é porto-riquenho. Durante a luta, então, a Judgment Day veio atacar Bad Bunny. Nisso, Rey Mysterio tentou ajudar, mas não deu conta do recado sozinho. Foi aí, então, que...
Retornando do nada então, com a galera explodindo a arena. Caralho, vai explodir até o meu microfone aqui. Carlito retornava então à WWE e ajudava Bad Bunny atacando a Judgment Day. Ainda tivemos a LWO e até Savio Vega vindo acabar com a Judgment Day. Cara, a Judgment Day tomou no buraco nesse dia. No final, com Bunny Destroyer, Bad Bunny venceu a luta para a festa do público. Depois foi a luta da Bloodline contra Riddle, Kevin Owens e Sami Zayn. Durante a luta, Jey Uso, Jimmy Uso e Solo Sikoa tiveram algumas indiferenças ali. E no final, Solo Sikoa com o Samoa Spike conseguiu vencer para trazer a vitória para a Bloodline. No main event, então, tivemos uma baita luta e sangrenta de Cody Rhodes e Brock Lesnar. E no final, quando Lesnar tentou dar um Kimura Lock, Cody Rhodes reverteu isso em pinfall e conseguiu vencer. Assim acabava o grande Backlash. Grande mesmo, cara, foi muito bom. No dia 8, no Raw, o show abriu com Cody Rhodes falando sobre sua vitória sobre Brock Lesnar e querendo mirar no novo título mundial. Por falar nele, a primeira luta do torneio começou entre Seth Rollins, Nakamura e Damian Priest. E numa grande luta, Rollins venceu e avançou para as semifinais. Na outra luta, Cody Rhodes, The Miz e Balor lutaram. E quando Cody Rhodes iria vencer, do nada Brock Lesnar apareceu e atacou o Cody brutalmente. E acabou que Finn Balor aproveitou e venceu, onde enfrentaria Rollins, ainda naquela noite. Por falar no ataque, Brock Lesnar ainda desafiou Cody Rhodes para uma revanche, que rolaria então no Night of Champions. Tivemos uma luta de Rhea Ripley e Dana Brooke, que Rhea venceu sem dificuldades, porém seguiu atacando Dana Brooke. Nesse momento então, Natalya apareceu para salvar ela e ficar cara a cara com Rhea. Tivemos uma resenha da reunião das famílias The Way, já que agora que Indy Hartwell estava no Raw, as famílias estavam de voltas, com Gargano e Candice LeRae e Indy Hartwell com Dexter Lumis. Isso mesmo, cara. Pra quem não sabe, Dexter Lumis e Indy Hartwell eram casados. Olha essa foto aí. Olha ele aceitando casar com Indy Hartwell. Muito foda. Essas foram as primeiras palavras de Dexter Lumis na história da WWE. Tivemos então o debut de Zoe Stark no Raw, derrotando facilmente Nikki Cross. Vimos que Trish Stratus começou a distribuir cartazes de que Becky Lynch estava desaparecida, já que desde a traição de Stratus, Becky Lynch não apareceu. E quando foi pro ringue, super vaiada, ela começou de novo a provocar Becky Lynch. Foi aí então que pelas costas, Becky apareceu e atacou ela finalmente. No fim do show, Rollins venceu Finn Balor e iria para o Night of Champions pegar alguém do SmackDown na luta pelo título mundial. No dia 12, o SmackDown começou com o torneio entre AJ Styles, Rey Mysterio e Edge, e no final, com um lindo Phenomenal Forearm, AJ Styles vencia a luta. Já na segunda luta, Lashley derrotou Sheamus e Theory, e assim iria para as semifinais enfrentar AJ. Tivemos ainda também o debut de Cameron Grimes, que venceu em 3 segundos Baron Corbin. Ainda foi anunciada a revanche de Cody e Brock para o Night of Champions. Tivemos também uma baita promo da Bloodline, onde Roman elogiou Solo Sikoa, mas desprezou os The Usos, por eles não terem a capacidade de recuperar os títulos antes do Backlash. Durante a promo, Roman Reigns queria que os The Usos pedissem desculpas, mas como Jimmy não levou a sério, Roman deu um empurrão na cara dele. Jimmy tentou até ir pra cima de Roman Reigns, mas Jey interviu e pediu desculpas por eles dois. Com isso então, Paul Heyman anunciou que teríamos outra revanche pelo título de duplas, mas dessa vez quem iria lutar seriam Roman e Solo. Mais tarde, Bianca veio celebrar seu título no ringue, mas antes que pudesse falar alguma coisa, Asuka chegou e cuspiu veneno na cara dela. Por causa disso, mais tarde se confirmou que elas iriam se enfrentar mais uma vez pelo título, agora no Night of Champions. No fim do show então, Styles venceu Lashley e com isso iria enfrentar Rollins pelo World Heavyweight Champion no Night of Champions. No dia 15 no Raw, Gunther fez sua estreia no show e veio anunciar uma Battle Royal onde o vencedor enfrentaria ele pelo título no Night of Champions. Inclusive, foi nessa luta que de fato, depois de semanas disputando Otis com Chad Gable, Maxine Dupree largou os Maxwell Male Models e se juntou do Alpha Academy. Enfim, nessa luta, Mustafa Ali venceu e assim enfrentaria Gunther pelo título do Intercontinental no Night of Champions. Vimos Becky Lynch fazendo uma promo e ali ela desafiou Trish Stratus para uma luta no Night of Champions que foi confirmada mais tarde. Durante uma entrevista, Rhea Ripley falou sobre Natalya e disse que iria encerrar a carreira dela, e com isso uma luta delas pelo SmackDown Women's Champion foi confirmada para o Night of Champions. Mais tarde tivemos o debut da dupla Indus Sher, onde enfrentaram lutadores locais e facilmente venceram. Mais tarde, Raquel Rodrigues venceu sozinha a Chelsea Green, mas após a luta, Ronda Rousey e Shayna Baszler atacaram elas brutalmente, querendo uma oportunidade de título. No dia 19, Roman Reigns e Solo Sikoa ficaram cara a cara com Kevin Owens e Sami Zayn, mas os The Usos do nada chegaram para atacar os campeões. Roman ficou extremamente bravo com isso. Tivemos então um debut da dupla Pretty Deadly, e para quem subestimou eles, os Pretty Deadly trapaceando conseguiu vencer. Tivemos também Grayson Waller fazendo seu debut no SmackDown, mas com seu programa, o Grayson Waller Effect,
onde falou com o Jay Styles. Por falar em debut, as campeãs de duplas do NXT fizeram uma sua estreia vencendo Yulisa Leon e a brasileira Valentina Feroz. E foi um squash total. Foi mostrado também que Liv Morgan se lesionou e abriu mão do título, então como o título ficou vago, uma luta Fatal or Fall Away rolaria por eles, mas Raquel Rodrigues deveria arrumar uma parceira até lá. Luta essa que rolaria somente no Raw do dia 29. Por falar nisso, no dia 22, Raquel Rodrigues venceu Sonya Deville e foi atacada por ela e Chelsea Green, até que Shotzi chegou e foi atacar ela, e salvou Raquel. E com isso, Shotzi seria a parceira de Raquel para a luta pelos títulos vagos. Foi anunciado que as qualificatórias para o Money in the Bank rolaria na próxima semana também. No dia 26, vimos que Roman Reigns humilhou Jimmy Uso, dizendo para ele atacar ele, coisa que Jimmy não fez. Já no final do show, Sami Zayn e Kevin Owens falaram sobre a luta no Night of Champions, e os The Usos foram lá discutir, até que Roman Reigns chegou e tirou os microfones dos The Usos, e depois rolou uma briga. Bom, chegando então no Night of Champions, a primeira luta foi pelo novo World Heavyweight Champion entre AJ Styles e Seth Rollins, e numa grande luta, Rollins com um stomp fazia história ao virar o primeiro World Heavyweight Champion da história nesse novo título. Receberam das mãos de Triple H. Em seguida foi a luta de Trish Stratus e Becky Lynch, e no ápice da luta, aleatoriamente, Zoey Stark spawnou debaixo do ringue e atacou Becky Lynch, e com o Stratus Faction, é muito foda falar isso, Trish Stratus venceu a luta e deixou Becky Lynch sangrando no ringue, inclusive. Depois foi a luta de Gunther contra Mustafa Ali, que Gunther conseguiu facilmente vencer, cara. Em seguida, foi a grande luta de Asuka e Bianca Belair pelo Raw Women's Champion, que Asuka, com veneno na mão, passando na cara de Bianca Belair, conseguiu vencer e era a nova Raw Women's Champion, acabando com o reinado histórico de Bianca de 420 dias, e marcando essa a última vez que o título Raw Women's Champion foi disputado. Depois foi a luta de Rhea Ripley e Natalya, onde Dominic distraiu Natalya e Rhea Ripley atacou ela brutalmente, jogando na mesa dos comentários, e com um minutinho de luta, Rhea Ripley venceu facilmente e se manteve com o SmackDown Women's Champion, que inclusive também foi a última vez que o SmackDown Women's Champion foi disputado. Depois foi a luta de Cody Rhodes e Brock Lesnar, que foi brutal, cara. E com o Cody desmaiando por um Kimura Lock, a besta Brock Lesnar venceu. E bom, no main event então, tínhamos a Bloodline de Roman Reigns e Solo Sikoa contra Kevin Owens e Sami Zayn pelos títulos de duplas, e foi uma luta muito pegada e brutal. Em um momento, Roman acertou o juiz sem querer com o Superman Punch. Nisso, os The Usos apareceram e atacaram Kevin Owens, e deram vários super kicks em Sami Zayn, mas sem querer, acertaram o Solo Sikoa. E Roman Reigns, vendo isso tudo, ficou bravo, e começou a empurrar os dois violentamente. Foi aí então que Jimmy Uso perdeu a paciência e lhe deu um super kick, traindo Roman Reigns. Depois de dar outro kick, os The Usos saíram do ringue, e aí Sami Zayn com o Helluva Kick venceu a luta e se manteve com o título junto de Kevin Owens. No Raw seguinte, Rollins veio celebrar o título, e AJ Styles interrompeu, mas foi para parabenizar ele, até que a Judgment Day chegou e começou a provocar eles, e uma luta de duplas iria rolar mais tarde. Bom, nas qualificatórias para o Money in the Bank, Ricochet venceu The Miz. Vimos também que Zoey Stark, que ajudou Trish Stratus, porque queria ir mais rápido para o topo da divisão feminina. Becky Lynch então apareceu, mas foi atacada pelas duas. Mais tarde tivemos uma luta pelo título vago feminino de duplas, uma luta de Raquel Rodrigues e Shotzi, Ronda Rousey, Shayna Baszler, Chelsea Green, Sonya Deville e o Damage Control. E o time de Ronda Rousey e Shayna Baszler venceram e eram as novas campeãs. Tivemos finalmente o debut 1 contra 1 de J.D. McDonagh, onde ele enfrentou o Dolph Ziggler e já rivalizou com ele, com a luta acabando sem resultado e com um ataque brutal de McDonagh a Ziggler. Vimos também Cody Rhodes falando sobre sua luta com o Brock Lesnar e desafiou ele para uma luta, mas só quando ele estivesse preparado. Mais tarde, Nakamura venceu Bronson Reed e era mais um que ia para o Money in the Bank. No main event, tivemos então Rollins e AJ Styles contra Priest e Finn Balor, e rolou isso daí no final. No final então, o novo campeão e AJ Styles vencendo uma luta. Em junho, no meio do ano, não teríamos nenhum PLE, já que estávamos nas classificatórias para o Money in the Bank. Bom, no dia 2, o SmackDown começou a mostrar uma trajetória para Roman Reigns, já que naquele dia ele completava 1000 dias como campeão. Também tivemos Asuka no Grayson Waller Effect comemorando seu novo título, até que Io Sky apareceu e começaram a brigar em japonês. Algumas meninas apareceram querendo vencer o Money in the Bank para poder fazer o cash em Asuka. No meio disso, Bianca Belair atacou Asuka na rampa da arena. As primeiras lutas qualificatórias começaram então, com Zelina Vega derrotando Lacey Evans e depois LA Knight vencendo Montez Ford, e os dois então iriam para o Money in the Bank. No fim do show, Triple H chamou Roman Reigns e parabenizou ele, lhe dando um novo cinturão, o Undisputed Universal Champion, aposentando então o título Universal Azul e o WWE Championship, que estava ativo ali desde 2014. Porém, Paul Heyman quis ficar com os dois mesmo assim, cara, e quando Roman ia celebrar, os The Usos interromperam, onde Jimmy Uso disse que fez aquilo para proteger sua família, citando Jey Uso. Ele tentou até convencer o Solo Sikoa, mas Solo Sikoa atacou ele, sendo fiel
Bloodline. No dia 5, Becky Lynch derrotou o Sonya Deville e era mais uma que ia para o Money in the Bank. Ainda tivemos, finalmente, o debut de Katana Chance e Kayden Carter no Raw. Enfrentaram logo Ronda Rousey e Shayna Baszler. Até que tentaram, mas no final, as campeãs venceram. Tivemos um Miss TV com Cody Rhodes, onde Rhea Ripley e Dominique também eram os convidados. Dominique disse que Cody Rhodes era um péssimo pai e que deveria estar em casa com a filha. Cody Rhodes disse então que o maior erro de Rey Mysterio foi ter Dominique como filho. Em seguida, Dominique fingiu sair do ringue, mas lhe deu um tapão na cara de Cody. Mais tarde, Zoe Stark derrotou Natalya e era mais uma que ia para o Money in the Bank. No final do show, Rollins colocou o título em jogo contra Damian Priest e disse que não queria ajudas, mas Balor apareceu na luta e meio que atrapalhou Damian Priest e Rollins venceu. E os dois ficaram cara a cara no final. No dia 9, Paul Heyman tentou reconciliar Jay, pedindo para ele voltar para a Bloodline, e ainda agendou uma luta pelo título de Austin Theory naquela noite. Em seguida, Santos Escobar venceu Mustafa Ali e assim se classificou para o Money in the Bank. As Unholy Unions vieram dar uma entrevista, mas foram interrompidas por Shayna Baszler e Ronda Rousey. Assim, elas desafiaram as novatas para uma luta de unificação dos WWE Women's Tag Team Champions com os NXT Women's Tag Team Champions. Com isso, essa luta rolaria em breve. Em seguida, Bayley venceu Michin e se classificou para o Money in the Bank. E em seguida, do nada, Karrion Kross atacou AJ. Nos bastidores, Adam Pearce disse que iria dar uma revanche a Belair, mas pediu para ela não interferir mais nos segmentos de Asuka. No ringue, Adam Pearce deu a Asuka um novo modelo para seu título, que era o WWE Women's Champion. Engraçado que o Raw Women's Champion foi pro SmackDown e virou o título mundial principal feminino de lá. E ele está até hoje na Brand Azul. Estranho, né? Enfim, obrigado por tudo aí, Raw Women's Champion. Você foi muito importante aí. Teve várias rivalidades e tal. Antes que a Asuka pudesse comemorar, tivemos o retorno de Charlotte Flair desde a WrestleMania. E ela veio desafiar a Asuka para uma luta pelo título, que a Asuka aceitou. Depois tivemos Baron Corbin enfrentando Butch por uma vaga na Money in the Bank. E olha só quem tava na plateia, cara. O NXT Champion, Carmelo Hayes, e ele, Trick Williams, que estavam rivalizando com Corbin, que havia retornado ao NXT, já que Corbin era um agente livre. Enfim, a vitória ficou com Butch, e ele era mais um a ir para o Money in the Bank. Depois disso, Carmelo Hayes e Trick Williams foram pra cima de Corbin. Mais tarde, com a ajuda de Bayley, Io Sky venceu Shotzi e também iria para o Money in the Bank. No main event, então, durante a luta pelo título entre Jey Uso e Theory, aleatoriamente os Spirit Deadly apareceram, eles que recentemente tinham se aliado a Theory. Jimmy Uso então chegou e salvou Jey Uso de um ataque, mas Solo Sikoa chegou atacando Jimmy Uso. Acabou que Jimmy Uso deu um super kick em Jey sem querer, e Theory aproveitou e venceu a luta para se manter com o título. O show termina então com Jey renegando seu irmão. No dia 12, no Raw, o show começou com Adam Pearce dando um novo cinturão para Rhea Ripley, que era agora o novo Women's World Champion, aposentando de vez o SmackDown Women's Champion. Obrigado por tudo, SmackDown Women's Champion. Você também teve boas rivalidades. Em seguida, Cody Rhodes apareceu ali e desafiou Dominique para uma luta no Money in the Bank, onde Rhea Ripley aceitou em nome de Dominique. Mais tarde, Damian Priest venceu Riddle e assim era o último classificado para a luta Money in the Bank. Mais tarde, Finn Balor e Seth Rollins ficaram cara a cara, onde Balor desafiou ele para uma luta pelo título no Money in the Bank, dizendo que queria fazer com Rollins o que ele havia feito em 2016 no SummerSlam. Assim foi oficial. No dia 16, o SmackDown começou com essa cena aqui, cara. Tivemos então uma Gauntlet Match de duplas pelo Number One Contender ao título de duplas, onde depois de várias eliminações, os Pretty Deadlies venceram. Vimos nos bastidores que Bianca Belair ficou muito brava porque Charlotte teve uma chance de luta e ela não. E durante o Grayson Waller Effect, ela confrontou Charlotte Flair. No final do show, a Bloodline foi resolver o problema de Jey Uso, onde Roman Reigns disse que Paul Heyman não sairia da Bloodline e queria saber se Jey Uso iria ficar ou sair. Jimmy Uso apareceu e confrontou Jey, se ele iria ficar com seu irmão ou seguir as ordens de Roman. Tudo isso resultou nisso aí. So guess what? You out, and I'm out too. Com isso então, os The Usos estavam fora da Bloodline e no dia seguinte foi anunciado que rolaria uma guerra civil no Money in the Bank entre os The Usos contra Roman Reigns e Solo Sikoa. No dia 19, The Miz fez um desafio aberto para enfrentar ele mesmo e quem apareceu foi Tommaso Ciampa, que retornava e acabou derrotando The Miz. Por falar em retornos, tivemos o retorno de Logan Paul, cara, que simplesmente anunciou que estaria na luta Money in the Bank e acabou que foi oficial. Ainda tivemos Trish Stratus enfrentando Raquel Rodrigues pela última vaga no Money in the Bank e com Zoe Stark e até Becky Lynch interferindo na luta, acabou que Trish conseguiu vencer depois que Becky Lynch atacou Trish e venceu por desclassificação. E era ali então a última classificada para o Money in the Bank. Ainda foi anunciado que Seth Rollins iria lutar no NXT no dia seguinte, no Golden Rush, defendendo seu título mundial, simplesmente contra Braun Breaker. Inclusive, o próprio Braun apareceu nos bastidores e ameaçou Seth Rollins.
Tivemos então a luta entre as Unholy Unions contra Ronda Rousey e Shayna Baszler, uma luta winner takes all. E acabou então que Ronda Rousey e Shayna Baszler venceram e eram as novas NXT Women's Tag Team Champions. E agora que os títulos foram unificados, eles valeriam tanto pro Raw, quanto pro NXT, quanto pro SmackDown. Raquel Rodrigues apareceu e disse que queria uma revanche pelos títulos que elas nunca haviam perdido. Baszler perguntou então quem seriam elas que Raquel mencionou. Foi então que, pro delírio do público, Liv Morgan retornava ao SmackDown. E com isso, uma luta de duplas pelos títulos foi marcada para o Money in the Bank. Vimos que Asuka e Flair iriam se enfrentar no próximo SmackDown pelo WWE Women's Championship. E com isso, Adam Pearce baniu Bianca Belair da luta. Bom, já na semana seguinte, no dia 30, começamos o SmackDown com um tributo a Droz, que havia falecido. Inclusive, a história de Droz eu vou citar, não muito em breve, que vai ver aqui no canal. A história do Droz é muito triste, cara, e eu vou contar em breve aqui no canal. Esse SmackDown foi diretamente de Londres e começou com a luta dos Pretty Deadlies, que estavam em casa, enfrentando Sami Zayn e Kevin Owens, pelos títulos de duplas. Em uma grande luta, Sami Zayn e Kevin Owens acabaram vencendo para manter os títulos. Vemos que Bayley enfrentou Shotzi, e com a mesma querendo uma vaga no Money in the Bank, não conseguiu vencer, e Shotzi ficava fora então. Porém, nos bastidores, Shotzi foi atacada por Bayley e Io Sky, e simplesmente elas cortaram o cabelo de Shotzi. Na luta então pelo Women's Championship, não teve jeito. Bianca Belair apareceu mesmo assim e atacou as duas, fazendo a luta acabar por desclassificação. E no final do show, os The Usos atacaram Roman Reigns e Solo Sikoa, preparando a batalha para a Guerra Civil. Em julho já teríamos o já citado Money in the Bank, rolando ali logo no dia 1, diretamente, claro, de Londres. E bom, por favor pessoal, cara, tá enorme o vídeo, por favor deixa o like, cara, não custa nada. Bom, a primeira luta já foi a Money in the Bank masculina, onde vimos uma grande luta, e no final, com LA Knight quase fazendo a boa, viu Damian Priest derrubando ele e assim virando o novo Mr. Money in the Bank para as vaias do público que queriam que LA Knight vencesse. Depois foi a luta de duplas entre Ronda Rousey e Shayna Baszler contra Liv Morgan e Raquel Rodrigues, pelos títulos de duplas femininos. E no ápice da luta, aleatoriamente, Shayna Baszler atacou Ronda Rousey do nada e foi embora. Com isso, Liv Morgan e Raquel Rodrigues aproveitaram e venceram a luta. E eram de novo as novas WWE Women's Tag Team Champions. A gente ainda teve uma luta de Gunther contra Riddle, valendo o Intercontinental Champion, onde Gunther venceu facilmente. E após a luta, tivemos o grande retorno de Drew McIntyre, que não aparecia desde a WrestleMania 39. Ele então confrontou Gunther e ainda ele acertou com um Claymore, provocando o campeão. Em seguida, tivemos Dominic Mysterio contra Cody Rhodes lutando, onde Dominic ficou toda hora tentando escapar, e no final, com um Crossroads, Cody Rhodes vencia Dominic. Ainda tivemos uma aparição surpresa de John Cena, onde ele veio falar sobre o público incrível de Londres e disse que deveriam sediar uma WrestleMania lá algum dia. Ele foi interrompido por Grayson Waller, que veio falar mal, como sempre, e ainda atacou John Cena, mas no final, John Cena conseguiu revidar para a alegria de todos. Depois tivemos a luta Money in the Bank feminina, e foi uma grande luta também, e no final bem engraçado, Becky Lynch com algumas algemas colocou na boca de Bayley, mas Io Sky brotou do nada e prendeu as duas na algema, assim conseguia subir por cima delas e virava então a nova Miss Money in the Bank. Depois tivemos a luta pelo World Heavyweight Champion de Rollins contra Finn Balor. Estávamos tendo uma boa luta, mas durante a luta, Damian Priest apareceu e ficou circulando o ringue. No ápice, quando Balor poderia vencer, Priest se aproximou como se fosse fazer um cash. Isso distraiu Balor, e assim, Rollins aproveitou para vencer a luta e se manter como campeão. No main event então, na brutal luta entre a Bloodline contra os The Usos, tinha muita coisa em jogo, e foi uma brutalidade tudo aquilo lá. Não posso deixar de mencionar esse kick-out aos 2,99 dos The Usos. No final então, com um splash de Jey Uso, ele fazia o pinfall em Roman Reigns, coisa que ninguém fazia desde o TLC lá em 2019. E assim, os The Usos venciam a Guerra Civil. No Raw seguinte, Rollins veio celebrar a vitória com seus planos para o SummerSlam. Foi aí que Cody Rhodes apareceu, mas antes que pudesse falar algo, Lesnar retornou. Os dois saíram se atacando brutalmente. Rollins ficou no ringue, até que a Judgment Day chegou para interromper ele, e Rollins iria enfrentar Dominic naquela noite. Vimos também que Ronda Rousey e Shayna Baszler começaram a discutir uma com a outra, com Ronda dizendo que ela sempre ajudou Shayna Baszler, trazendo ela para a WWE. Acabou então que elas começaram a brigar no meio do ringue. Também tivemos uma Tag Team Turmoil para ser desafiante aos títulos de duplas, e foi ali que finalmente tivemos o debut de Indi Hartwell, junto de Candice LeRae. No final, Chelsea Green e Sonya Deville venceram a luta e eram as desafiantes ao título. Mais tarde, foi mostrado que Logan Paul e Ricochet brigaram nos bastidores do Money in the Bank, e aí, Ricochet desafiou Logan Paul a aparecer no próximo Raw. Ainda vimos que Rhea Ripley colocou o título em jogo contra a Natália, e
E após vencer a luta, Raquel Rodrigues e Liv Morgan chegaram para salvar Natália, deixando Rhea Ripley muito bravo nos bastidores. No main event, Priest atacou Seth Rollins no meio da luta e o campeão venceu por desclassificação. Ele tentou fazer um cash, mas na hora, Balor, que não tinha aparecido no show ainda, atacou Seth Rollins, deixando Damian Priest bravo. No dia 7, tivemos um julgamento tribal a Roman Reigns, onde ele disse que não queria mais ser chefe da tribo. Porém, depois deu um low blow em Jey Uso. E ainda sobrou para Jimmy sofrer um ataque brutal, fazendo o mesmo ter que ir para o hospital e ficando alguns dias fora. Ainda vimos Asuka, Flair e Belair brigando no ringue, até que o Damage Control chegou para atacar Asuka. E Sky tentou fazer o cash, mas Bianca chegou a tempo. Mais tarde, Asuka colocaria seu título em jogo contra Bianca na semana seguinte. Também tivemos finalmente o debut de Grayson Waller lutando contra Edge, mas Edge venceu. No fim do show, a Bloodline voltou para o ringue e Jake também, onde com uma cadeira atacou os dois e ainda segurou o título de Roman Reigns, os desafiando para uma luta. No dia 10, vimos que a rivalidade de Drew e Gunther estava só começando e ele se juntou a Riddle e juntos derrotaram a Imperium, com Gunther só assistindo. Nos bastidores, vimos que Balor e Damian Priest ficaram discutindo e concordaram que Balor deveria ter outra chance pelo título. Por falar neles, a Judgment Day chegou ainda a atacar Rollins no Raw, até que os campeões de duplas apareceram para ajudar Rollins e acabou que uma luta de trios iria rolar, ainda naquele show mais tarde. Vimos também Ricochet e Logan Paul trocando discussões, e Ricochet desafiou ele para uma luta no SummerSlam, e Logan Paul recusou e acabou que os dois se atacaram. Ainda vimos Shayna Baszler enfrentando Emma, e depois de vencer, Ronda Rousey apareceu e mais uma vez elas se atacaram. Mais tarde, Rhodes apareceu e desafiou Lesnar para uma outra luta, agora para o SummerSlam. No final do show, a Judgment Day, com a ajuda de Rhea Ripley, venceu os campeões. No dia 14, Charlotte e Bianca fizeram a promo antes da luta, onde Flair desafiou Bianca para o SummerSlam, caso ela vencesse Asuka naquela noite. Tivemos uma luta de Bayley contra Zelina Vega, onde Bayley venceu. E após a luta, Shotzi apareceu no telão, onde ela simplesmente raspou a cabeça ao vivo. E ainda provocou as duas meninas do Damage Control. Vimos Jey Uso promando, falando sobre sua família, até que foi interrompido por Solo Sikoa e Paul Heyman, onde foi dito que Roman Reigns iria encontrar Jey no próximo show. Jey então acabou atacando os dois. Ainda vimos no estacionamento que os Street Profits estavam esperando alguém, e era simplesmente Bob Lashley que retornava e levava eles para um passeio. No main event, na luta pelo título, com o Damage Control atrapalhando, Charlotte acabou atacando Bianca sem querer, acabando a luta por desclassificação. E Io Sky tentou mais uma vez tentar fazer o cash, mas Asuka cuspiu o veneno em Bayley e saiu fora. No dia 17, o Rock começou com Lesnar atacando o Cody Rhodes brutalmente, e assim aceitou a luta contra ele no SummerSlam. Tivemos uma luta de Gunther contra Riddle, onde o campeão venceu, e ao final desafiou Drew para dar uma encarada para a semana seguinte no Raw. Em uma entrevista, Rhea Ripley atacou Raquel Rodrigues, assim machucando a perna dela, o que comprometeu sua luta mais tarde. Vimos que a Judgment Day e os campeões de duplas continuaram a rivalizar, e uma luta pelo título iria rolar naquela noite. Vimos que o ataque de Rhea influenciou mesmo a luta de dupla, já que no final, Chelsea Green e Sonya Deville conseguiram vencer e eram as novas WWE Women's Tag Team Champions. Tivemos uma encarada de Rollins e Finn Balor, e ali, uma luta pelo título foi anunciada para o SummerSlam, valendo de novo o World Heavyweight Champion. Ainda vimos Shayna Baszler vencer Nikki Cross, e depois disso, Ronda Rousey apareceu de novo e provocou ela. Mas com isso, elas se desafiaram para uma luta para o SummerSlam. E para adiantar, essa luta acabou sendo anunciada com a estipulação de regras de MMA. Mais tarde, Ricochet chamou Logan Paul mais uma vez para aparecer no próximo Raw. Pô, isso aí tá chato, hein, mano. Tivemos um Miss TV, onde Becky Lynch desafiou Trish para uma luta. Mas como essa tava com o nariz quebrado, não aceitou. Mas sim, colocou Stark para enfrentar Becky na semana seguinte. Mas se Becky perdesse a luta, teria de tatuar Thank You Trish. Mas se vencesse, teria uma revanche contra Trish Stratus. Becky Lynch no final ainda atacou as duas. No final do show, na luta pelos títulos de duplas, quando a Judgment Day teve vantagem, Liv Morgan apareceu e atacou Rhea, distraindo Dominic. Assim, Sami Zayn e Kevin Owens conseguiram vencer para se manterem com os títulos. No dia 21 de importante, vimos que Asuka, Bianca Belair e Charlotte iria rolar no SummerSlam, valendo o título mundial. E também vimos que Roman e Jey concordaram em uma luta pelo título no SummerSlam, onde seria uma luta chamada Tribal Combat, onde valia de tudo, praticamente uma Bloodline Rose. No dia 24, Dominic, que era o novo NXT North American Champion, foi desafiado por Sami Zayn naquela noite, em uma luta que valia o título. Vimos que Becky Lynch venceu Zoe Stark, e então, uma revanche entre ela e Trish rolaria na semana seguinte. A luta entre Sami Zayn e Dominic, vimos que Kevin Owens foi brutalmente atacado pela Judgment Day, o que deixou Sami Zayn furioso, e perdeu por roll-up. Vimos também que Rhea Ripley e Liv Morgan teriam uma luta, porém, Rhea atacou Liv Morgan brutalmente, e foi tão sério que Liv
Liv Morgan acabou tendo que ficar fora o resto do ano inteiro. Vimos que Ricochet falava de Logan Paul e por trás o mesmo apareceu e aceitou o desafio dele para uma luta no SummerSlam. No encontro entre Drew e Gunther, Drew queria enfrentar Gunther naquele momento, mas Gunther recusou e disse que enfrentaria McIntyre no dia do SummerSlam. Assim, uma luta foi confirmada valendo o título. No fim do show, tivemos a assinatura de contrato entre Balor e Rollins, onde acabou em ataque ao campeão, com a Judgment Day saindo por cima. Vimos que Santos Escobar e Rey Mysterio acabaram se enfrentando em uma luta de number one contender para enfrentar Theory, porém Rey Mysterio acabou se machucando e a juíza deu a vitória para Santos Escobar. Com isso, ele teria uma luta contra Theory. Foi anunciado que teríamos também uma Battle Royal Slim Jim e alguns lutadores do Raw e SmackDown iriam participar. Lashley e os Street Profits estavam mais juntos do que nunca e assim ganharam novos trajes, mais estilosos a eles. No fim do show, depois de derrotar Grayson Waller, Jey Uso foi brutalizado por Solo Sikoa e Roman Reigns. E no último Raw do mês, no dia 31, mesmo lesionada, Raquel Rodrigues retornou e foi atacar Rhea Ripley, porém acabou sofrendo um outro ataque brutal em seu joelho. Na luta entre Becky e Trish, acabou que Stark interferiu atacando Becky Lynch, fazendo a luta acabar por desclassificação. E nos bastidores, Adam Pearce marcou outra luta, mas aqui para as 2 semanas, e ainda baniu Zoe Stark do ringue. Sem Kevin Owens, Sami Zayn e Seth Rollins acabaram enfrentando a Judgment Day e assim ficaram com a vitória. Bom, já estamos no 8º capítulo do vídeo e no mês de agosto teremos o SummerSlam já citado, mas ainda no dia 4, os Street Profits atacaram o DLC e os Brawling Brutes por trás, usando ternos, e viraram heels, na verdade, apesar de o público estar aplaudindo eles. E durante um Grayson Waller Effect, Shotzi retornou para atacar Bayley e quase raspou a cabeça de Bayley. No dia seguinte, então, já era o SummerSlam e começamos com o Ricochet e Logan Paul, e ele, como um vilão bem esperto, pegou um soco inglês sem o juiz ver e acertou o Ricochet, e assim conseguiu sair com a vitória. Depois foi a luta de Cody Rhodes e Brock Lesnar, e outra grande luta, que Cody deu 3 Crossroads e assim saiu com a vitória. E com um final nunca visto antes, Brock Lesnar levantou o braço de Cody, fazendo o público aplaudir ele. Depois tivemos uma grande batalha Slim Jim, e depois de várias eliminações, LA Knight eliminou Sheamus por último, e assim era o vencedor da Battle Royal. Em seguida tivemos Ronda Rousey e Shayna Baszler, uma luta bem MMA, porém foi uma luta bem lentinha e chatinha, onde no final, Baszler venceu desmaiando Ronda com seu Kirifuda Clutch. Depois foi a luta de Gunther e Drew McIntyre pelo Intercontinental Champion, e foi outra grande luta entre eles, onde no final de novo Gunther conseguiu se manter mais uma vez e ainda era Intercontinental Champion. Depois foi a luta de Balor e Rollins pelo World Heavyweight Champion, onde vimos que a Judgment Day apareceu meio que para ajudar o Balor, mas ele não queria ajuda, e no final Priest colocou sua maleta no ringue e Rollins deu um stomp em Balor em cima da maleta, e assim vencia a luta e se mantinha como World Heavyweight Champion. Depois tivemos uma baita luta entre Asuka, Belair e Charlotte. Em um momento, Bianca até pareceu se machucar muito sério, mas vendeu bem. No final, Bianca retornou à luta e conseguiu desviar de um chute de Asuka e assim conseguia vencer e era a nova WWE Women's Champion. Mas sem tempo de comemorar, Io Sky correu para o ringue e ali mesmo fez o casting. E então, com um moonsault, Io Sky conseguia vencer e era a nova WWE Women's Champion, para a loucura do público. Ainda vimos ela junto de Bayley e Dakota Kai, que retornava depois de ter rompido o ligamento da perna. Bom, e no grande main event, tivemos uma brutalidade entre Jey Uso e Roman Reigns, uma luta que valia muita coisa, e depois de muitos ataques e interferência de Solo Sikoa, Jey estava pronto para o Splash, e depois de acertar Roman, isso daí aconteceu. Retornando então de surpresa, Jimmy Uso estava de volta, mas traindo seu próprio irmão, para o choque de todos, e assim jogou Jey para o ringue, e Roman com um Spear vencia a luta e se mantinha como campeão da WWE. No Raw seguinte, Cody Rhodes abriu o show e disse que tinha respeito por Lesnar, e disse que agora iria focar em finalizar sua história, querendo ir atrás do título mundial. Foi aí que Rollins apareceu e eles se confrontaram, mas o Judgment Day apareceu e começaram a se atacar, e até Sami Zayn chegou junto para ajudar, e os três então desafiaram o Judgment Day para uma luta mais tarde. Vimos também que Chad Gable venceu uma Fatal 4-Way e era o novo desafiante ao título de Gunther. Vimos nos bastidores que J.D. McDonald estava muito próximo de Finn Balor e até participou de uma conversa da Judgment Day com Priest. E mais tarde, ele atacou brutalmente Sami Zayn e ficou incapaz de lutar no main event. Com isso, vimos que Nakamura falou com Rollins e ele seria o substituto dessa luta. Vimos também que LA Knight apareceu no Miz TV e ele e The Miz não se bateram bem, com LA Knight atacando eles. Vimos também que os Viking Raiders fizeram um desafio aberto e quem aceitou foi o New Day, que retornava depois de meses e acabaram vencendo. Indo pro main event, vimos que Raquel Rodrigues, mesmo lesionada, chegou por trás e atacou Rhea Ripley. No final então, Rhodes, Nakamura e Rollins venceram a Judgment Day. Mas do nada, isso daí aconteceu.
Simplesmente do nada, Nakamura fez uma heel turn atacando Seth Rollins. No dia 11, no SmackDown, começamos com uma luta de Asuka e Charlotte, onde no final o Damage Control chegou para atacar as duas, com Dakota Kai, lembrando a todos que Io Sky agora era a nova campeã mundial. Lembra que Santos Escobar e Theory iriam lutar pelo título? Antes de iniciar a luta, Theory atacou brutalmente Santos Escobar, e com isso ele não ficou apto a lutar, e quem pegaria seu lugar foi Rey Mysterio. Ainda vimos uma última promo de Edge, onde ele desafiou Sheamus para uma luta no próximo SmackDown, que seria em Toronto, Canadá. Na luta então pelo United States Champion, acabou que Rey Mysterio conseguiu vencer, e assim, era o novo United States Champion. No final do show então, vimos a Bloodline no ringue, e Roman chamou Jimmy Uso para lhe agradecer pelo que fez, mas o mesmo disse que não fez isso por ele. Jay então apareceu e quis uma explicação de Jimmy, e o mesmo disse que não queria que ele vencesse, para ele não se corromper igual Roman. Com um título, Jey Uso ia se destacar e deixar Jimmy Uso sozinho. Roman então começou a zombar de Jey Uso, então o mesmo foi lá e atacou o Roman em Solo Sikoa, e quando parecia perdoar seu irmão, também atacou Jimmy Uso, mandou então o Deuce Usos e disse que estava fora da Bloodline, fora do SmackDown e fora da WWE. Era disso que eu estava falando. No dia 14, o Raw começou com JD McDonagh puxando bastante o saco do Judgment Day e deu ordens vindas de Finn Balor, coisa que Rhea Ripley não gostou. Sami Zayn então apareceu e atacou JD McDonagh. Vimos ainda que Sonya Deville havia rompido o LCA, cara, e com isso Adam Pearce iria tirar o título de Chelsea Green. Katana Chance e Kayden Carter apareceram querendo uma luta pelos títulos, até que do nada tivemos o retorno de Piper Niven e disse a Chelsea Green que seria sua nova parceira. E com isso, então agora elas eram as WWE Women's Tag Team Champions. E mais uma vez, a Judgment Day brigou internamente por conta de JD estar se envolvendo muito no ringue. Ainda vemos Nakamura e Rollins no face to face, onde o japonês disse que queria uma luta pelo título, e Rollins concordou com isso, mas depois Nakamura o atacou, e com isso, uma luta deles foi confirmada para o próximo PLE em setembro, o Payback. Também tivemos uma luta de Trish e Becky Lynch, onde acabou que as duas ficaram brigando fora do ringue e no meio do público, até nos corredores, acabou por contagem, né? E ainda tivemos Zoe Stark atacando Becky Lynch mais uma vez, e depois disso, Adam Pearce anunciou que Trish e Becky Lynch teria outra luta, mas agora numa Steel Cage, e ainda foi marcado para o Payback. No fim do show, Cody Rhodes enfrentou Balor e venceu, mas depois, a Judgment Day atacou Cody Rhodes. Foi aí que Sami Zayn chegou para salvar, mas JD McDonagh apareceu para ajudar a Judgment Day. No dia 18, LA Knight enfrentou Theory, valendo ser desafiante ao United States Champion, mas The Miz apareceu lá e distraiu LA, fazendo Theory vencer. E essa luta foi marcada para o Payback. Vimos ainda nos bastidores que o Damage Control atacou brutalmente Bianca Belair, machucando sua perna. Tivemos então a luta de Edge e Sheamus em sua cidade natal, e acabou que Edge venceu com o Spear e ficou com a vitória, e foi bem especial, e também marcou a última luta de Edge na WWE, com essa também sendo sua última aparição desde o seu retorno em 2020. No dia 21, tivemos o retorno de Kevin Owens junto de Sami Zayn para atacar a Judgment Day finalmente, e com isso, uma luta deles iria rolar no Payback, valendo os títulos de duplas. Também foi anunciado que teríamos um Grayson Waller Effect no dia do Payback, com Cody Rhodes sendo convidado. Também tivemos a luta entre Gable e Gunther pelo Intercontinental Champion, mas acabou que Gunther ficou fora do ringue e perdia por contagem, mas não perdia o título. Vimos no show Rhea Ripley derrotando Candice LeRae facilmente, e após a luta, Raquel Rodrigues apareceu e atacou Rhea, aparentemente já liberada a lutar, e com isso, uma luta delas valendo o Women's World Champion iria rolar no Payback. Outra luta confirmada também foi The Miz e LA Knight, já que The Miz o desafiou. E bom, essa semaninha foi bem chata na vida real, pois no dia 23, infelizmente, perdemos o Hall da Fama Terry Funk. E no dia seguinte, acho que o mais doloroso foi que perdemos Bray Wyatt. Infelizmente, Bray Wyatt faleceu devido a uma complicação da Covid-19. Ele estava doente desde março, como eu expliquei lá no começo do vídeo, e ele tinha desaparecido da programação. Eu quero que você me conte o que você estava fazendo no dia que ficou sabendo que o Wyndham Rotunda faleceu. Eu lembro que pra mim foi um dia bem triste, eu estava no meu trampo, né? Tava na hora de almoço, quando eu abri meu Instagram e vi o post da morte dele. Eu fiquei completamente em choque, mano. Enfim, o show inteiro foi um tributo a eles dois, mas mais para Bray Wyatt, e foi bem emocionante. A gente teve então os retornos de Braun Strowman e até Eric Rowan, onde se abraçaram e choraram, olhando para a cadeira de balança de Bray. E o mais legal foi que LA Knight fez uma grande homenagem a Bray, ele que acabou sendo o último lutador a enfrentar Bray em uma luta. E bom, ainda foi anunciado que John Cena iria retornar no próximo SmackDown. E no dia 28 tivemos um Raw bem filler, sem nada de importante. Então, vamos pra setembro logo, mano.
Bom, como já sabemos, setembro seria o mês do Payback, que rolaria já no dia 2. Mas antes, no dia 1, no SmackDown, abrimos com John Cena, onde ele agradeceu o público e disse que seria o host do Payback. Jimmy Uso ainda retornou e confrontou John Cena, dizendo que ele e Roman Reigns eram iguais. E John Cena respondeu que o Uso errado havia saído da WWE. E John Cena ainda atacou Jimmy Uso com AA. Vimos também que a dupla de Theory e Waller foi formada e eles enfrentaram o Rey Mysterio e Santos Escobar e acabaram vencendo. Nos bastidores, Michin falava com Adam Pearce quando Jimmy Uso chegou bem ignorante. E Adam Pearce disse para ele parar de ser rude daquele jeito com as pessoas. AJ Styles mais tarde foi cobrar ele e Solo Sikoa o atacou. E Solo Sikoa disse que Jimmy Uso estava fora da Bloodline, mas Jimmy disse que ninguém poderia dizer nada para ele. No fim, AJ enfrentou Solo Sikoa, mas do nada, Jimmy Uso apareceu para atacar AJ e ajudar Solo Sikoa a vencer a luta. Jimmy queria a todo custo voltar para a Bloodline, mas não seria uma tarefa fácil. Bom, no dia seguinte, no Payback, foi anunciado então que John Cena seria o juiz especial da luta entre The Miz e LA Knight. Começando o show, tivemos uma boa luta de Trish Stratus e Becky Lynch, onde nos minutos finais, Zoe Stark apareceu para atacar Becky, mas ela conseguiu se livrar de Stark, e ainda deu um manhandle slam lá de cima da jaula, vencendo e finalmente acabando com essa rivalidade. No final de tudo isso, Trish Stratus ficou brava com Zoe Stark, e a mesma ele atacou traindo Trish. Em seguida, John Cena apareceu para animar a galera, até que The Miz interrompeu querendo dar conselhos a ele. LA Knight então apareceu e a luta aconteceu. E foi uma luta muito boa, que no final, The Miz quis zoar John Cena e tentou o Five Knuckle Shuffle, mas LA Knight conseguiu escapar e conseguiu sair por cima com o BFAT e venceu a luta. Depois tivemos a luta de Rey Mysterio e Theory pelo United States Champion, e com o roll-up, Rey Mysterio vencia e mantinha o título com ele. Depois tivemos a luta pelos títulos de duplas entre Sami Zayn e Kevin Owens contra Judgment Day de Bella e Priest. E como era uma luta Street Fighter, rolou de tudo, interferência de Dominic, JD McDonagh e até Rhea Ripley. No final então, com Dominic atacando Sami Zayn com a maleta de Damian Priest, Bella imobilizava Sami Zayn para vencer a luta, e assim eram os novos Undisputed WWE Tag Team Champions, fazendo a Judgment Day agora ter todo o ouro. Em seguida, tivemos o Grayson Waller Effect, com Cody Rhodes, onde ele disse que no SmackDown estava acontecendo algumas coisas chatas, e ele conseguiu mover alguns pauzinhos, então anunciou que o Monday Night Raw ganhou um novo membro, e era ninguém mais, ninguém menos que ele. Jey Uso então estava de volta à WWE e foi ali que inclusive ele lançou sua nova música e também o movimento com os braços, que ainda iríamos nomear. Ele então deu um super kicking roller para a alegria do público. Depois tivemos a luta entre Rhea Ripley e Raquel Rodrigues pelo título Women's World Champion, e acabou que Dominic invadiu a luta e distraiu Raquel, que atacou ele, mas em seguida Rhea Ripley atacou o joelho machucado de Raquel e aproveitou para vencer a luta com o Riptide e conseguia se manter com o título. Ainda rolou uma resenha de John Cena com os novos campeões de duplas, cara, foi muito bom. E no final tivemos Nakamura contra Rollins pelo World Heavyweight Champion. Foi uma baita luta. E no final, Rollins conseguiu um stomp para vencer, para encerrar o show como campeão. Mas foi mostrado que depois do show, Nakamura atacou Rollins com um Kinshasa. No Raw seguinte, Jey Uso abriu o show e agradeceu o público e também Cody Rhodes por trazer ele de volta para o Raw. Sami Zayn então apareceu e disse que estava orgulhoso de Jey ter saído da Bloodline e tentou o aperto de mão, que Jey não quis dar, mas depois que disse que não estava sendo muito Usei, abraçou o Sami Zayn. E detalhe é que todo mundo do Raw tá meio inseguro com Jey Uso, é que claro, ele era o que estava atacando todo mundo algum tempo atrás. Mais tarde, Seth Rollins queria dar a Nakamura outra luta, mas o mesmo recusou, e acabaram brigando. O Judgment Day veio celebrar os novos títulos e agradeceu todos do grupo, e até JD McDonagh, e Priest não gostou. O mesmo então apareceu e ofereceu a Priest uma nova maleta do Money in the Bank, agora toda roxa, escrito Senhor Money in the Bank, querendo se aproximar ainda mais do Judgment Day. Sami Zayn então apareceu, bravo, dizendo que os 5 precisavam interferir na luta para poder vencer, e Sami Zayn queria enfrentar Dominic. JD McDonagh então se colocou à frente e decidiu enfrentar Sami Zayn. Ainda vimos Raquel Rodrigues falando sobre a luta que perdeu e ganhou uma revanche para a semana seguinte, com o Dominic banido do ringue. Ainda tivemos The Miz falando sobre a derrota no Miz TV. E aí tivemos o retorno de John Cena. Sim, ele mesmo. Tá difícil de ver aí, mano? Porque eu tô vendo, cara. Não sei se você tá vendo, mas eu tô vendo. The Miz ainda atacou John Cena com um Screen Crash Finale no final. Nos bastidores, vimos que Adam Pearce disse a Jey Uso que uma pessoa do Raw teria que ir para o SmackDown, agora que Jey Uso estava no Raw. Na luta entre Sami Zayn e JD McDonagh, Dominic conseguiu atrapalhar mais uma vez e JD ficava com a vitória. Outra parada que rolou foi que vimos uma entrevista de Becky Lynch depois do Payback, onde ela foi confrontada pela campeã feminina do NXT, a Tiffany Stratton, e uma rivalidade das duas iria finalmente começar em breve. No fim do show, tivemos Gunther defendendo seu título intercontinental contra Chad Gable mais uma vez e conseguiu vencer. E ali, Gunther entrava para a história ao virar o maior campeão com mais dias de reinado do título intercontinental. No dia 8, Charlotte Flair e Shotzi enfrentaram Io Sky e Bayley, e nessa luta, Asuka apareceu para distrair as meninas do Damage Control, fazendo o time de Flair vencer. E ainda rolou uma encarada das japonesas no ringue. Vimos também que Paul Heyman disse que iria reunir novamente as famílias. E ainda AJ Styles foi para cima de Heyman, fazendo Jimmy Uso
Uso lhe salvar. No fim do show, AJ e Jimmy Uso se enfrentaram, onde ele ficou com a vitória. Porém, após isso, Solo Sikoa tentou atacar AJ, mas do nada, a Judgment Day atacou AJ e jogou ele no ringue, para Solo Sikoa e Jimmy Uso terminarem o serviço. No dia 11, o Raw abriu com Jey Uso, onde foi confrontado por Kevin Owens, um antigo inimigo da Bloodline. Kevin Owens disse também que queria que Jey Uso provasse não ser o mesmo de antes. Nisso, o Judgment Day chegou e começaram a discutir. Uma luta de duplas rolou, mas a vitória ficou com Balor e Damian Priest. Também tivemos a celebração a Gunther, que foi interrompida por Chad Gable. A Imperium então atacou ele e até Otis, mas Tommaso Ciampa chegou para salvar os membros do Alpha Academy. Nakamura, mais tarde, querendo provocar Seth Rollins, atacou Ricochet, dizendo que ele iria aceitar a revanche na hora que ele quisesse. No main event, então, na luta pelo Women's World Champion, Rhea Ripley enfrentava Raquel Rodrigues, mas aí do nada, retornando então desde a sua participação no Royal Rumble, Nia Jax estava de volta à WWE, e atacou Raquel e Rhea conseguiu vencer para manter o título. No final, Nia Jax atacou Rhea Ripley também. No dia 15, no SmackDown, tivemos o retorno de Pat McAfee, mas ele foi interrompido por Austin Theory, com quem rivalizou no passado. Mas aí do nada, simplesmente McAfee chamou The Rock, e com a ajuda de McAfee, atacaram Theory. Ainda tivemos essa grande resenha aí dos dois. I see you trying to smile. Vai tomar no... Ainda vimos que Rey Mysterio queria dar uma chance a Santos Escobar pelo título, porém o time do The Pride chegou para interromper eles. E uma luta dos Street Profits e os membros da LWO rolou, e a vitória ficou com Dawkins e Montez Ford. No final do show, John Cena apareceu no Grayson Waller Effect, mas foi interrompido de novo por Jimmy Uso, junto de Solo Sikoa. E eles foram atacar John Cena, mas John Cena foi salvo por AJ Styles, com quem a Bloodline estava rivalizando alguns shows. No dia 18, após uma briga de Rollins e Nakamura, foi anunciado que eles teriam outra luta pelo título, agora no próximo PLE, que seria o Fastlane, em outubro. Tivemos uma luta de duplas entre Chelsea Green e Piper Niven, contra Shayna Baszler e Zoe Stark, porém, Nia Jax apareceu e atacou todas ali. Ainda tivemos uma luta da nova campeã do NXT, Becky Lynch, onde ela colocou o título em jogo contra a Natália, e com um roll-up, conseguiu se manter como campeã. No fim do show, Drew McIntyre enfrentou o Jey Uso, mas a Judgment Day queria que o Uso se juntasse a eles, e ficou em cima dele, tentando dar apoio a ele, mas Jey Uso atacou eles, e se distraiu, e Drew acabou ficando com a vitória. Após a luta, os membros da Judgment Day foram atacar Jey Uso, e Cody Rhodes chegou para salvar ele. E com isso foi anunciado que no Fastlane, a Judgment Day colocaria os títulos em jogo contra Jay e Cody Rhodes. No dia 22, John Cena e AJ Styles vieram para o ringue e desafiaram a Bloodline para uma luta naquela noite. Mas Adam Pearce anunciou que a luta rolaria somente no dia do Fastlane. Uma luta dos Street Profits e LWO rolou, e Rey e Santos Escobar venceram. E isso deixou Bobby Lashley extremamente bravo, deixando eles no ringue sozinhos. Tivemos uma grande luta de Asuka e Io Sky, valendo o título feminino. Durante a luta, Bayley interferiu e Charlotte, que estava só assistindo a luta, foi atacar Bayley. E nessa confusão, Io Sky aproveitou e conseguiu vencer para se manter como campeã. Teríamos uma assinatura de contrato para a luta de duplas de John Cena e AJ contra a Bloodline, mas Jimmy Uso e Solo Sikoa atacaram brutalmente AJ nos bastidores, deixando então John Cena sozinho. Cena então tentou lidar com a Bloodline sozinho, no final sofrendo um ataque deles. Já na semana seguinte, Carl Anderson veio tentar cobrar a Bloodline, mas foi atacado por Jimmy Uso, que foi embora. Nisso, Meeting apareceu e isso daí rolou. Na luta pelo título dos Estados Unidos entre Rey e Santos Escobar, foi uma baita luta que Rey Mysterio venceu com um roll-up, mas do nada, os Street Profits chegaram para atacar a LWO por trás, coisa que deixou Lashley orgulhoso deles. Mais tarde, Rey desafiou o The Pride para uma luta no Fastlane, que foi marcada então. Também foi mostrado que uma tal agente livre mais badalada do momento havia assinado com a WWE. Era uma tal de Jade Cargill. Será que ela vai vingar, mano? Charlotte iria enfrentar Bayley numa luta, mas antes disso, ela disse que estaria desafiando Io Sky para uma luta no Fastlane. Durante a luta, o Damage Control foi atacar Charlotte Flair e Asuka foi defender ela. Bayley então acabou aceitando o desafio, que acabou virando uma Triple Threat Match pelo WWE Women's Champion. No final do show, tentando resolver sua questão com a Bloodline, LA Knight chegou para salvar John Cena, e assim, acabou que LA Knight seria o parceiro de John Cena para o PLE. Bom, chegando em outubro teríamos o Fastlane, que já citamos, ele rolaria já no dia 7. Mas ainda no dia 2, o Raw abriu simplesmente com uma briga de Raquel, Nia Jax, Shayna Baszler e Rhea Ripley, com segurança tentando parar. E no final do show, Gunther colocou seu título em jogo contra Tommaso Ciampa. A Imperium chegou para atacar ele brutalmente. Foi aí que tivemos então o retorno de Johnny Gargano para salvar seu ex-amigo do DIY. E de importante, no dia 6, vimos que Lashley enfrentou Rey Mysterio e venceu. E os Street Profits acabaram atacando os membros da LWO. Com isso, iria faltar um parceiro para se juntar
lutar com eles no dia seguinte. Então, Rey Mysterio disse que iria fazer uma ligação. Bom, no dia do Fastlane, ainda no pré-show, vimos que Jade Cargill chegou à WWE e cumprimentou o Triple H. Começando o PLE, tivemos Jey Uso e Cody Rhodes contra a Judgment pelo título de duplas. E apesar das interferências de JD McDonagh, Dominic e Rhea Ripley no final, com um 1D, Jey Uso e Cody Rhodes conseguiram vencer e eram os novos campeões de duplas. Em seguida, tivemos o time do The Pride contra a EWO, que faltava um membro, mas mesmo assim a luta começou só com Rey Mysterio e Santos Escobar. No final, quando o Rey Mysterio precisava de um tag, foi aí que surgiu ele, Carlito, que estava de volta mais uma vez à WWE, e se juntou da LWO e conseguiram vencer a luta. Depois tivemos uma insana luta entre Asuka, Flair e Io Sky pelo título, onde Bayley no final distraiu o juiz, e Io Sky aproveitou para dar o seu moonsault em Flair e conseguia vencer para manter o título. Tivemos então John Cena e LA Knight enfrentando a Bloodline, e no final de uma grande luta com o BFAT, LA Knight e John Cena conseguiam vencer. E no main event, com uma luta sangrenta e brutal, Rollins deu um Falcon Arrow em Nakamura numa mesa de equipamentos, onde o japonês não se levantou mais, e assim, a luta acabava com o Rollins se mantendo como campeão. Na coletiva de imprensa, onde Jey Uso e Cody Rhodes foram dar uma entrevista, percebemos que Jey estava um pouquinho animado, e isso daí aconteceu. Pois é, foi basicamente aqui que o It nasceu. No dia 9 no Raw, Rollins veio celebrar seu título, mas foi interrompido por Drew McIntyre. Drew McIntyre inclusive queria uma luta pelo título, coisa que Rollins aceitou, mesmo estando cansado. Porém, Drew McIntyre disse que queria uma luta com ele 100%, e assim, uma luta deles foi confirmada para o Crown Jewel, que seria o próximo PLE em novembro. Damian Priest atacou por trás Seth Rollins e chamou Dominic para fazer o casting, mas Drew impediu e atacou ele. Mais tarde, Damian Priest estava enforcando JD por ele ter atacado ele sem querer na luta, mas Rhea Ripley acalmou ele e disse que teria uma revanche pelo título de duplas no próximo Raw. Tivemos uma luta de Nia Jax contra Raquel Rodrigues, mas durante a luta, Baszler e Rhea Ripley mais uma vez invadiram e as quatro brigaram entre si, mais uma vez. Já no dia 13, John Cena abriu o show, mas foi interrompido pela Bloodline, com Roman Reigns retornando. John Cena então disse que ele não queria enfrentar Roman Reigns, e assim, disse que tinha alguém digno para enfrentar Roman pelo título. Então quem apareceu foi LA Knight, e provocou Roman, mas foi atacado por Jimmy Uso por trás. Porém, saiu por cima e ainda desafiou Solo Sikoa naquela noite. Também tivemos a presença de Triple H, dando as boas-vindas a todos, já que iniciou uma nova Season Premiere do SmackDown. E também queria agradecer Adam Pearce por tudo, já que Triple H iria deixar ele só como General Manager somente do Raw dessa vez. E então, quem seria o General Manager do SmackDown? Foi nesse momento então que Dominic Mysterio apareceu e rolou uma boa resenha de Triple H, onde ele também anunciou o novo General Manager do SmackDown, que seria Nick Aldis. E olha essa cena aqui, cara. And Dom, good to meet you. I'm a big fan of your dad. Ele então anunciou o novo membro do SmackDown, que veio pelo lugar de Jey Uso, que era ninguém mais, ninguém menos que Kevin Owens. E ele veio e atacou Dominic. Mais tarde, Nick Aldis falou com Charlotte e organizou uma luta dela com Io Sky para a semana seguinte, valendo o WWE Women's Champion. E logo em seguida, Charlotte conheceu Jade Cargill. Vai tomar no cu. Nesse show, Jey Uso e Cody Rhodes colocaram os títulos em jogo contra o AEW Down Under e venceram, mas em seguida ficaram cara a cara com a Bloodline, com o Cody Rhodes encarando o Roman. No final do show, LA Knight venceu Solo Sikoa com a ajuda de John Cena, atacando Jimmy Uso, mas foi atacado por Roman, que provocou ele com o título. Com isso, foi confirmado então que Roman iria defender o título no Crown Jewel contra LA Knight. No dia 16, foi mostrado que Logan Paul tinha vencido uma luta de MMA e desafiou Rey Mysterio para uma luta pelo título dos Estados Unidos, e Rey iria se responder na próxima sexta. Também vimos Rhea Ripley enfrentando Shayna Baszler, mas durante a luta novamente Raquel Rodrigues e Nia Jax apareceram para se atacar, e até Zoe Stark dessa vez apareceu, e acabou que rolou uma bagunça mais uma vez. Adam Pearce, cansado disso, anunciou então que assim que lutariam no Crown Jewel, com o Women's World Champion em jogo, numa luta Fatal 5-Way. Nesse show também vimos que Akira Tozawa entrou para o Alpha Academy, porém de uma forma bem hilária. No fim do show, os títulos de duplas estavam em jogo, porém Jimmy Uso apareceu para atacar Jey e assim ajudou a Judgment Day a vencer novamente e viraram de novo os Undisputed WWE Tag Team Champions. No dia 20, John Cena apareceu e fez uma promo onde disse que fazia 5 anos que ele não vencia ninguém one-on-one. Com isso, ele chamou qualquer lutador para enfrentar ele. Foi aí então que Solo Sikoa apareceu e começaram a se atacar. Jimmy Uso chegou para ajudar no ataque, até que Jey Uso disfarçado equilibrou as coisas, e foi anunciado então que John Cena iria enfrentar Solo Sikoa no dia do Crown Jewel.
Tivemos então Logan Paul e Rey Mysterio discutindo, onde concordaram com uma luta dos dois para rolar no Crown Jewel valendo o United States Champion. No fim do show, Io Sky e Charlotte Flair se enfrentaram e a japonesa conseguiu vencer com a ajuda de Bayley, e após a luta, Bayley e Io Sky atacaram Charlotte. Foi aí então que Bianca Belair retornou do nada e foi pra cima delas. No dia 23, a Judgment Day comemorou o título, mas Cody Rhodes interrompeu eles, que ofenderam ele, e Damian Priest ainda desafiou Cody Rhodes para uma luta no Crown Jewel, que Rhodes aceitou, mas em seguida atacou feio Cody Rhodes. E pior que não tem mais nada de importante nesse show, mano. Então no dia 27 começamos desse jeito aí, ó. Rolou então uma assinatura de contrato entre eles, que acabou em briga como sempre, né? Mais tarde, Bianca Belair anunciou que falou com Nick Aldis e com isso iria enfrentar Io Sky no Crown Jewel, valendo uma luta pelo título. No dia 30, o Alpha Academy fez uma Open Challenge e quem veio foram Julius e Brutus, os Creed Brothers, vindo diretamente do NXT junto de Eve Nile. E foi uma baita luta deles, cara, onde os novatos ficaram com a vitória. Tivemos também um Miss TV, onde Gunther seria o convidado, mas ele não apareceu. E quem veio foi a Imperium, que disse que Gunther não iria vir, mas no final ele mesmo assim veio e disse que não respeitava The Miz e ainda atacou ele junto da Imperium. Mais tarde, The Miz ficou muito bravo e pediu uma chance contra ele pelo título, mas Adam Pearce negou, dizendo que tinha muita gente na frente dele. Tivemos também uma luta de Chelsea Green e Natália de Halloween, onde isso daí aconteceu. E apesar de apanhar quase a luta toda, conseguiu vencer com a ajuda de Piper Niven. Inclusive, Chelsea Green estava fantasiada de Bret Hart e Piper Niven de Dean Anvil, que era pai da própria Natália. Bom, estamos quase finalizando já, galera. Em novembro era o mês do já citado Crown Jewel. No dia 4, diretamente de você sabe aonde. E também nesse mês teríamos, no dia 25, o Survivor Series War Games. E bom, já no dia do Crown Jewel, a primeira luta que tínhamos foi de Drew e Rollins se enfrentando pelo World Heavyweight Champion, que foi uma grande luta, que no final, Rollins conseguiu vencer. Logo em seguida, Damian Priest tentou fazer o casting, mas Sami Zayn apareceu do nada e impediu ele. E ainda roubou a maleta. Depois, rolou a Fatal 5-Way pelo Women's World Champion, que foi uma baita luta também. E a briga que durou semana após semana no Raw teve seu final quando Rhea Ripley deu um hip tag da terceira corda em Stark em cima de Raquel e Baszler, e ali vence a luta para se manter com o título. Depois foi a luta entre Cena e Solo Sikoa, que, acreditem, Solo Sikoa meteu o dedo várias vezes com Samoa Spy e venceu o Greatest of All Time. Depois foi a luta de Rey Mysterio e Logan Paul pelo United States Champion, onde no final um amigo de Logan Paul lhe deu um soco inglês. Nisso, Santos Escobar correu atrás do amigo de Logan Paul, mas ele pegou o soco inglês e deixou no ringue. Logan Paul então pegou o soco inglês e acertou o Rey sem que o juiz visse, e vencia e era o novo United States Champion. Depois foi a luta de Bianca Belair e Io Sky pelo título, e foi uma boa luta, mas o público nem se conectou, cara. Falei disso num vídeo aí. E na luta, Io Sky ficou distraindo a juíza. Sem a juíza ver, tivemos o inesperado retorno de Kairi Sane à WWE, que acertou Bianca, e Io Sky aproveitou e conseguiu um moonsault para conseguir vencer Bianca e se manter como campeão. E ainda Bianca sofreu mais ataques de Kairi Sane. Depois tivemos a luta de Cody Rhodes e Damian Priest, que a Judgment Day interveio para interferir de algumas formas, até que Jey Uso chegou e conseguiu expulsar todos eles. E assim, Cody Rhodes com 3 Crossroads vencia a luta. No final do show então, Roman Reigns enfrentou a LA Knight com o seu título em jogo, e com as ajudas de Solo Sikoa e Jimmy Uso, Roman mais uma vez vencia para se manter como Undisputed Champion. No Raw seguinte, Rollins abriu o show e elogiou Drew McIntyre pela luta, e também chamou Sami Zayn, onde veio agradecer por ter tirado o Priest de fazer o seu casting. Com isso, Rollins deu a Sami Zayn uma chance pelo título, numa luta que rolaria naquela noite ainda. Tivemos também uma luta Fatal 4-Way, onde The Miz venceu Ivar, Ricochet e Big Bronson Reed, e com isso conseguiu sua chance de enfrentar Gunther, e essa luta foi marcada já para o Survivor Series. Vimos também de fato os Creed Brothers e Ivy Nile agora faziam parte do Raw, oficialmente, assinando um contrato. Também tivemos uma Battle Royal para determinar a nova desafiante de Rhea Ripley para o Survivor Series, e Zoe Stark conseguiu vencer, e assim iria ter outra luta pelo Women's World Champion. Nos bastidores, Rhea Ripley falou sobre Zoe Stark e também que a Judgment Day iria defender os títulos numa revanche contra Cody Rhodes e Jey Uso na semana seguinte. No fim do show, tivemos uma baita luta de Sami Zayn e Rollins, que o campeão venceu. Logo em seguida, Judgment Day brutalmente atacou Sami Zayn e também Rollins, e teve que Cody Rhodes e Jey Uso chegar para igualar as coisas. Com isso então, Adam Pearce, cansado de tanta briga, anunciou que eles todos iriam para o War Games resolver tudo isso. No dia 10, Rey Mysterio junto da LWO veio falar sobre Logan Paul ter vencido roubado. Nisso, Carlito chegou e começou a colocar a culpa em Santos Escobar. Olha aí, ele colocando a culpa em Santos Escobar. Santos Escobar
já que ele deixou o soco inglês no ringue, e uma discussão dos dois começou com Santos Escobar ficando bravo e abandonando o ringue. Carlito então enfrentou Lashley, mas perdeu, e Santos Escobar, que voltou para o ringue, viu os Street Profits atacando Carlito, que não fez nada, só ficou olhando, e depois acabou atacando Carlito e o próprio Rey Mysterio, deixando a LWO e virando o heel no processo, e ainda brutalizou a perna de Rey Mysterio. Vemos Bayley falando sobre o retorno de Kairi Sane. Nisso, Io Sky e Dakota Kai apareceram para dizer para Bayley que elas mesmas trouxeram Kairi Sane de volta, para deixar o Damage Control ainda mais forte, e Kairi Sane ainda disse que perdoou Bayley pelo seu último ataque que sofreu lá em 2020. Nisso, Bianca Belair, Charlotte Flair e Asuka apareceram para dizer que Io Sky não precisava de ajuda para defender o título, e rolou que mais tarde uma luta das 6 iriam rolar mais tarde, e que nessa luta, Asuka acabou traindo Bianca Belair e cuspindo veneno nela, e se juntou ao Damage Control, terminando a luta sem resultado, com as Kabuki Warriors reunidas agora no grupo de Bayley. Shotzi ainda chegou para tentar ajudar, mas não adiantou de nada, o Damage Control estava realmente muito mais forte agora. No dia 13, vimos que finalmente o Judgment Day nomeou J.D. McDonagh como seu novo membro do grupo, e Damian Priest anunciou que ele era o líder da Judgment Day. E bom, na luta pelos títulos de duplas, vimos Drew McIntyre aparecer do nada, e ele simplesmente acertou o Jey Uso com um Claymore, ajudando a Judgment Day a reter o título. Com isso então, Drew, além de fazer uma heel turn, se juntava a Judgment Day como seu último membro para o time War Games, deixando o time de Cody Rhodes faltando um membro. No dia 17, vimos o Damage Control desafiando Bianca, Charlotte e Shotzi para uma luta no War Games. Nisso, as três apareceram para atacar todas elas. Mais tarde, Nick Aldis disse a Bianca Belair para escolher sua parceira até o fim daquela noite para completar o seu time. Vimos que Dragon Lee, que fazia umas pontas no Raw e SmackDown, se doeu por Rey Mysterio, pedindo uma chance de vingar Rey Mysterio contra Santos Escobar, e naquela noite enfrentou a Axiom, onde venceu. Vimos Santos Escobar vindo falar sobre o ataque a Rey Mysterio, onde disse que Rey Mysterio era seu herói, mas depois que conheceu ele, viu que estava errado. Ele então atacou os membros da LWO, mas quando Carlito apareceu, ele fugiu. E mais tarde, uma luta entre Santos Escobar e Carlito foi anunciada para o Survivor Series. No final do show, as meninas do War Games apareceram, e no meio disso, Becky Lynch apareceu, assim confirmando sua presença no time de Bianca Belair. Já na semana seguinte, no dia 24, Santos Escobar atacou Carlito brutalmente, e com isso ele não poderia lutar. Então, Dragon Lee pediu a Nick Aldis para ele ser o substituto, coisa que Nick Aldis aceitou. E assim, Dragon Lee iria para o Survivor Series. Também vimos que os Pretty Deadlies venceram os Brawling Brutes em uma luta, já que Hit Holland abandonou Butch no ringue sozinho, e assim, a dupla acabava ali mesmo, com Hit Holland indo parar no NXT inclusive. Bom, no dia seguinte então, já era o Survivor Series, e a primeira luta já foi o War Games feminino, que foi uma boa luta, que no final, Becky Lynch com Manhandle Slam em Bayley trazia a vitória para o time de Bianca Belair. Nos bastidores tivemos essa incrível cena aí. R-Truth então estava de volta à WWE depois de um ano recuperado de uma lesão. Depois tivemos a luta pelo Intercontinental Champion, que foi muito boa também. E no final, Gunther com Boston Crab fez The Miz desistir para manter o título. Depois foi a luta entre Santos Escobar e Dragon Lee, que foi uma luta bem rápida até. E no final, Santos conseguiu vencer. Depois foi a luta dura entre Rhea Ripley e Zoe Stark, que foi muito boa. E no final, com o Riptide, Rhea Ripley manteve de novo o Women's World Champion. E no final do show, o time da Judgment Day e o time de Cody Rhodes iriam se enfrentar. Mas o time de Cody Rhodes veio faltando um membro, que muitos se falavam que talvez seria Randy Orton, mas não sei não. E foi uma baita luta dos dois times. E quando era pra entrar o último membro do time, quem apareceu foi o Rhea Ripley, correndo com a maleta de Damian Priest para ele tentar fazer o cash. Foi aí então, no momento em que Randy Orton apareceu para a loucura do público, retornando depois de mais de um ano fora. Junto do time de Cody Rhodes, venceram a Judgment Day. E assim, acabava o Survivor Series. Foi um show incrível e chocando a todos então, CM Punk estava de volta à WWE depois de 10 longos anos, cara. Um dos retornos mais incríveis e históricos recentes da WWE, cara. No ano seguinte, então, Randy Orton apareceu para agradecer o público e também o pai de Cody Rhodes por ter criado o War Games e disse que iria cuidar da Bloodline. Rhea Ripley apareceu e tentou recrutar o Randy Orton para a Judgment Day, mas ele recusou e acabou sendo atacado pelos membros da Judgment Day, mas ele saiu por cima. Mais tarde, Cody Rhodes anunciou sua participação no Royal Rumble de 2024, mas foi atacado do nada por Nakamura. Vimos também que R-Truth apareceu do nada no camarim da Judgment Day e começou a comer todos os rocamboles deles, e tentou se incluir no time da Judgment Day para o War Games, mesmo já tendo passado o evento. No fim do show então, Orton conseguiu derrotar Dominic para a felicidade de Jelly Roll, que estava ali na plateia. E bem, no fim do show, CM Punk então retornou ao Raw depois de 10 anos e veio celebrar com a galera, dizendo que ele era um homem mudado, e também confirmou sua participação no Royal Rumble.
Bom, vamos logo encerrar esse vídeo, né? Como nesse mês de dezembro não tínhamos nenhum PLE, vamos dar aquela baita resumida básica. No dia 1, Logan Paul anunciou um torneio que iria envolver alguns lutadores para ser number one contender para o seu título. Vimos também que Nick Aldis e Adam Pearce ficaram brigando para ter Randy Orton em seu elenco, porém a Bloodline apareceu e foi atacar Orton, mas LA Knight chegou para ajudar ele, e ele então assinou com o SmackDown. Já na semana seguinte, Santos Escobar venceu o Dragon Lee e avançou no torneio, coisa que Bob Lashley fez derrotando Karrion Kross. Vimos que o Damage Control começou a deixar Bayley de lado, falando que ela não precisava mais interferir nas lutas delas. Asuka, inclusive, lutou com Charlotte Flair, que infelizmente acabou se lesionando feio, rompeu o LCA também, tendo que ficar longos meses fora. Também vimos que CM Punk fez uma ponta no show, provocando querer assinar com o SmackDown. Ainda vimos que Orton e LA Knight, inclusive, derrotaram a Bloodline numa luta de tags. No dia 11, Punk assinou oficialmente com Raw e ficou cara a cara com Seth Rollins, que falou grandes verdades para Punk, hein? Vimos também R-Truth fazendo um Damian Priest quebrar na risadinha com ele, mas os membros da Judgment Day atacaram ele sem motivo. E depois, os Creed Brothers chegaram para dar um jeito neles. Vimos também que Katana Chance e Kaden Carter venceram Candice LeRae e Indi Hartwell e eram os desafiantes ao título de duplas para a semana seguinte. Vimos também que Becky Lynch e Nia Jax trocaram algumas provocações. No fim do show, Cody Rhodes e Nakamura se enfrentaram, com a luta acabando depois que o japonês cuspiu veneno em Cody Rhodes. No dia 15, Roman Reigns retornou, e olha só, depois de mó tempão, cara, ele lembrou que tem que trabalhar. Ele então foi confrontado por Orton, que disse que iria atrás dele a qualquer hora. No torneio do título americano, vimos que Carmelo Hayes, vindo do NXT, venceu o Waller e avançou, coisa que Kevin Owens também fez, vencendo o Theory. No fim do show, Orton venceu Jimmy Uso, mas foi atacado pela Bloodline completa, até que LA Knight e AJ Styles, que retornavam, veio no auxílio de Orton para dar conta neles. Porém, do nada, AJ Styles atacou LA Knight, mostrando que não queria alianças. No dia 18, esse que seria o último Raw do ano, R-Truth fez simplesmente isso daí, ó. I saw it in your eyes. Ele e J.D. McDonagh lutaram então numa luta com temática de Natal, e o perdedor sairia da Judgment Day, e R-Truth venceu. Vimos também que Nia Jax e Becky Lynch se desafiaram para uma luta no Raw Day 1, que rolaria no Day 1, né, no dia 1. Vimos também que Katana Chance e Kaden Carter conseguiram derrotar Chelsea Green e Piper Niven, e eram as novas WWE Women's Tag Team Champions. Uma outra luta anunciada para o Day 1 seria Drew McIntyre e Rollins com o título em jogo, e Drew ainda tentou lesionar Rollins com um ataque antes da luta. O show terminou então com a Judgment Day colocando os títulos em jogo contra os Creed Brothers, e assim venceram para se manterem e acabar com o Raw de 2023. No dia 22, então, no último SmackDown do ano, AJ Styles explicou que atacou LA Knight porque ele pegou o lugar dele no Fastlane, cara. Olha o motivo dele. E os três queriam enfrentar Roman Reigns pelo título. Com isso, Nick Aldis anunciou então que os três iriam se enfrentar no próximo SmackDown, que seria um SmackDown especial, SmackDown New Year's Revolution, no dia 6 de janeiro. No torneio do título americano, Kevin Owens venceu Carmelo Hayes e foi pra final. E na outra luta, Santos Escobar venceu Lashley, depois que dois fãs mascarados invadiram e atacaram os Street Profits, distraindo Lashley. Assim, Escobar e Kevin Owens iriam se enfrentar no SmackDown New Year's Revolution. Ah, e só uma coisa, esses mascarados eram ninguém mais, ninguém menos que Angel e Humberto. Eles então iriam reformular o legado del Fantasma. No fim do show então, AJ Styles e Solo Sikoa se enfrentaram, mas a Bloodline apareceu e atacou ele. E aí Orton e LA Knight chegaram para atacar eles, mas se atacaram no final do show, terminando então o último SmackDown do ano. Eu falo isso porque o Raw do dia 25 e o SmackDown do dia 29 foram especiais com o melhor do ano de 2023. E você quer saber como é que foi o melhor do ano de 2023? É só ver o vídeo do início. E bom, para encerrar então, vamos ver como ficaram os campeões, galera. O WWE Champion era Roman Reigns, o World Heavyweight Champion era Seth Rollins, o Intercontinental Champion era Gunther e o United States Champion era Logan Paul. Os Undisputed WWE Tag Team Champions eram a Judgment Day. WWE Women's Champion era Io Sky. Women's World Champion era Rhea Ripley. As WWE Women's Tag Team Champions eram Katana Chance e Kaden Carter. E o Senor Money in the Bank era Damian Priest. E bom, galera, pô, isso aqui me durou semanas e semanas de roteiro, de gravação. Então, por favor, cara, se você gostou mesmo, deixa o seu like aí, tá? E não esqueçam que esse não vai ser a última, tá? Ainda vai ter remake de 2010, 2012 e vai ter outros anos aí. Bom, já falei demais e tamo junto, pessoal. Vejo vocês nos próximos vídeos. Fui!